crescer aos poucos, e, né, e subindo degrau por degrau, e almejando alguma coisa, e atingindo aquilo, e se superando. Então, assim, eu acho que o grande fato é o que está no fundo aí é a superação e a satisfação pessoal em relação à prova de longa distância, onde você atinge patamares que você, alguns anos antes, você jamais sonhou em atingir. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. E agora eu quero dar as boas-vindas ao mais novo patrocinador do Endorfina Podcast. Uma boa notícia para mim e para vocês, pessoal. Probiótica Suplementos é o mais novo apoiador do meu projeto Endorfina Podcast. Probiótica, quem que nunca ouviu falar dessa marca? Puxa, se você nunca ouviu falar, ou você está chegando hoje na Terra, ou você começou a fazer esporte ontem, porque é uma marca que foi fundada em 1986 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil, desde a época em que isso significava basicamente destrose e albumina. Albumina é clara de ovo desidratada, pessoal. Eu pus isso muito, que não era shake, era vitamina, eu pus muito isso na minha vitamina. Bom, mas isso é uma outra história. Com o passar dos anos, ela teve um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui. Em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, adquiriu a probiótica, contribuindo ainda mais com a força da marca. Com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos níveis de exigência, a probiótica é a marca que foca também no esporte de endurance, produzindo produtos específicos para o seu treino e competição. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos e carboidratos de altíssima qualidade a preços bastante competitivos. E agora vem a parte mais legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar na Quality Nutrition, certo? Bom, se não, você vai conhecê-la agora e não sabe o que você está perdendo. A Quality Nutrition é a loja especializada em suplementação do meu amigo de muitos anos, o Marcelo Kim. E eu conheci o Kim quando éramos jovens, né, Kim? E ele era apenas um representante de algumas marcas de suplementos, entre elas uma que me apoiou durante algum tempo. Com o passar dos anos, o Kim abriu sua própria loja, isso em 1994, você vê como o cara entende de suplemento, e desde então ele se propôs a criar um conceito de loja que na época era inédito no Brasil e com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. Bom, voltando à parte mais legal disso tudo, a Quality Nutrition negociou com a Probiótica um acordo bem legal para você, ouvinte do Endorfina. A partir de hoje, você tem a excelente oportunidade de se abastecer com os produtos da Probiótica, aproveitando um desconto de 20%, atenção, 20% sobre qualquer compra até o dia 25 de maio, véspera do Ironman Brasil, não por acaso. Uma negociação que somente a Quality Nutrition é capaz de conseguir, então aproveite. Essa promoção é válida para as três lojas da Quality Nutrition em São Paulo, são 2 no Itaim e uma no Jardim Paulista, mas claro, também para as compras efetuadas no site, principalmente para você que está me ouvindo lá no Acre, em Roraima, em Rondônia, né, Hugo? Para todo mundo que está fora da cidade de São Paulo, ou quem quer a conveniência de comprar pela internet.
Aproveite essa oferta para se abastecer com os produtos de alta qualidade comprando de uma loja séria e competente que há 25 anos tem seu foco na excelência no atendimento ao cliente. E como é que você faz para ter o desconto? Se você for comprar pelo site, na hora de fazer o checkout, você escolhe lá todos os produtos da probiótica que você quer. Na hora de você fazer o checkout, você vai ter lá a possibilidade de colocar um código, um cupom, que vai te dar um desconto, e nesse cupom você vai digitar endorfina, tudo em letra maiúscula, sem PH, sem trema nem nada, endorfina 2019, o numeral. Endorfina 2019, tudo junto. E aí você vai ver à direita ali, vai aparecer o descontinho de 20% para você. Aproveite então essa oportunidade. Agora, se você estiver em São Paulo, se você for de São Paulo e quiser comparecer a uma loja, vai lá, conhece. Se você não conhece, vai lá, dá um giro em uma das 3 lojas do Kim. Você vai ver como o atendimento é diferenciado, ar-condicionado, até o Wi-Fi o Kim pôs na loja dele. E você vai ser atendido por nutricionistas, farmacêuticos, pessoas que de fato entendem desse negócio, que vão poder te recomendar aí os melhores produtos para o que você precisa. Faz lá a tua compra de produtos Endorfina antes de pagar, pelo amor de Deus. Lá no caixa você vai dizer pro caixa que você é ouvinte do Endorfina Podcast e você vai dizer a palavra Endorfina 2019, é o código que vai te dar o desconto de 20%. Para você economizar na tua compra de produtos probiótica. Então, vamos lá, pessoal. Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e das provas do 3-Day Series, lá do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports. Por isso que esse desconto vai aí até a véspera do Ironman Brasil. Para você aproveitar e se abastecer com os produtos da probiótica. E a Quality Nutrition, www.qualitynutrition.com.br, Quality com Y, Nutrition com T, Nutrition, tá? Eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, nos posts do Endorfina desse episódio e dos próximos, para que você possa lá clicar, acessa, veja a conta do Instagram deles, vá à loja, dá uma navegada, xereta lá, você vai ver que tem muita coisa legal de 1 milhão de marcas com diferentes produtos de tudo quanto é tipo de, enfim, de linha, veganos, sem glúten, com menos glúten, mais glúten, enfim, pessoal, você vai na loja do Kim, você se perde de tanta coisa legal que tem lá. Então é www.qualitynutrition.com.br, lá você confere todos os endereços, se quiser tem telefone, você liga lá, você compra até pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu não sei como é que funciona o desconto, mas você vai perguntar, diz lá que é ouvinte do Endorfina Podcast, como é que vale o desconto, e provavelmente você vai ter que dizer que você é ouvinte do Endorfina e vai dizer a senha, o código Endorfina 2019, tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, sem espaço. Tá bom? Muito bem-vindo, Probiótica, muito obrigado aí pela credibilidade e obrigado aí a Quality Nutrition por estar ajudando aí a viabilizar esse desconto sensacional para todos os ouvintes do Endorfina Podcast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Primeiro vou agradecer novamente a todo mundo que tem participado do Endorfina, vocês que estão seguindo e assinando gratuitamente o Endorfina Podcast no seu agregador de podcasts favorito. Aliás, eu relembro a todos vocês que vocês podem assinar gratuitamente o Endorfina Podcast. Eu estou frisando gratuitamente porque essa palavra assinar, pesquisas recentes têm dito que talvez não seja a palavra mais adequada para se usar no caso dos podcasts, né? A grande maioria são podcasts que geram conteúdo gratuito. Então, assinar gratuitamente, eu não encontrei ainda uma palavra melhor, você vai lá no Spotify, na Apple Store, no iTunes, né? No Google Podcast, você clica lá em subscribe ou assinar e automaticamente toda quinta-feira você recebe um episódio novo no teu smartphone, no teu computador, no teu tablet, enfim, e aí você ouve, você vê o resumo, você ouve se você quer ou não e você não paga nada por isso. Então vai lá, assine, muito obrigado a todos vocês que têm assinado, vocês que têm feito os reviews no iTunes Store, eu fico muito grato, vocês que têm dado aí 5 estrelas, muito obrigado. E vocês que têm participado no Endorfina BR no Instagram, enviando seus comentários, críticas, suas sugestões, inclusive as perguntas para o episódio especial do Endorfina, eu vou falar já sobre isso. Muito obrigado aí pela participação de todos. E claro, o episódio com a Bruna Mão, o episódio da semana passada foi um sucesso, não me surpreendeu, porque depois de ter conhecido ela e conversado com ela e gravado com ela por praticamente 2 horas, eu sabia que era um conteúdo bastante legal, uma pessoa aí com bastante coisa legal para dizer, uma mensagem bacana para transmitir.
e o número de downloads refletiu isso, então obrigado a vocês que gostaram e fizeram o download do episódio da Bruna e participaram, inclusive mandando seus comentários, seus elogios, enfim, suas mensagens falando desse episódio, compartilhado nos seus stories o episódio da Bruna, e também dado vocês que participaram dando um feedback para ela, enfim, ela me mandou aí algumas coisas, muito obrigado. E o meu episódio de hoje, né, não poderia ser diferente, mais um episódio muito bacana, um episódio aí especial pré-Ironman de Florianópolis 2019, com o Felipe Dairel, mineiro Felipe Dairel, foi escolhido numa promoção que eu fiz no ano passado, acho que em agosto, setembro. Eu perguntei para vocês num post no Instagram qual era o atleta, o triatleta amador que vocês gostariam de ouvir, tanto um homem quanto uma mulher, e o Felipe Dairel foi o nome mais votado, a Rose Claire Ironman foi a mais votada entre as mulheres, mas por incrível que pareça, pessoal, com o Felipe Dairel foi mais difícil de conseguir a agenda do que com o João Amoedo, nosso candidato à presidência aí da eleição do ano passado. Se você não ouviu, vai lá e ouça, eu já gravei com ele também, e você vai se surpreender com o que você vai ouvir. Mas com o Dairel foi mais difícil do que com o João Amoedo, mas finalmente deu certo. Com a Rose Claire está sendo mais fácil, eu mesmo que me atrasei, me enrolei aqui um pouco, mas a gente vai gravar já e vou soltar esse episódio para vocês, para que ela conte aí também, ela revele por que ela foi a atleta amadora mais citada pelos meus seguidores no Instagram no ano passado. Mas vamos lá, nessa conversa vocês vão se surpreender como eu estou falando, porque é um cara que ao mesmo tempo ele compete desde 1994, se vocês seguem ele no Instagram provavelmente vocês já devem ter visto aí alguma coisa nesse sentido, mas ele continua competindo até hoje. Ele seguiu aí a tradicional maneira da carreira aí de qualquer triatleta profissional ou amador. Ele competiu durante muitos anos nas provas curtas, né, até as provas de sprint, conhecido antigamente como short, e o olímpico. E depois, quando chegou o Ironman no Brasil, através do Carlinhos Galvão, ele começou a participar de Ironman, e aí viciou e enfim, já são 23 provas na distância longa que ele acumula e não tem sinais de parar. E aí a gente vai falar sobre Ayrton Senna, a gente vai falar sobre a cultura do triatlo, a gente vai falar sobre depilação. Aliás, ele deu uma opinião que eu nunca tinha ouvido e acabei concordando com ele. Eu acho que ele conseguiu resumir aí bem nitidamente o que significa depilação para o triatleta, principalmente para o triatleta amador, né, já que ele é amador, e vocês vão perceber que é um cara com a cabeça aí bem feita também, é um cara que, na minha opinião, a imagem dele, esse jargão dele, vocês vão perceber adrenalizado, que é o que ele coloca direto no Instagram dele e tal, não condiz com a personalidade dele. Isso não é uma crítica negativa, muito pelo contrário. Ele dá a impressão de que ele é um atleta recente, haja vista a grande empolgação dele, parece que ele começou a fazer triatlon ontem, mas ele é um cara ao mesmo tempo das antigas, praticamente um contemporâneo da minha época. Então assim, enfim, eu adorei conhecer o cara. Eu acho que vai ser um episódio para vocês muito legal. Foi uma gravação que eu fiz que me surpreendeu, e claro, vem bem a calhar aí, ele vai estar largando o Ironman de Florianópolis em busca aí de mais um título de campeão amador ou de campeão da categoria. Vocês vão ouvir aqui uma opinião bem bacana do Felipe Dairel. Espero que vocês curtam bastante. E aí, 2 recados que eu já dei na semana passada, né? Eu tô tendo aí uma repercussão bem legal, mas estou precisando de mais participação de vocês. O episódio de 2 anos do Endorfina, que é comemorado no dia 2 de junho, né, oficialmente, mas por volta dessa semana, do comecinho de junho, eu vou tentar soltar esse episódio especial de 2 anos, e o convidado serei eu. A pedido aí de muitas pessoas, eu vou ser o convidado, com a participação especial de um co-apresentador. Quem é que vai bater o papo comigo a respeito dos 2 anos do Endorfina, mas quem vai enviar as perguntas, quem vai participar ativamente do podcast, desse episódio especial de 2 anos do Endorfina, é você. Estou convidando vocês todos que estão me ouvindo aqui agora para participarem, mandando suas perguntas, querendo tirar suas dúvidas sobre podcasting, sobre o Endorfina, sobre os convidados, esses 70 e 80 e poucos convidados, aliás, que já passaram pelo Endorfina. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou matar alguma curiosidade a meu respeito, da minha carreira como triatleta, no mountain bike, nas Cape Epics que eu participei, nos próprios Race Across America, já foram 5 pedalando e 2 como chefe de equipe aí do saudoso Claudio
Cláudio Clarindo. Qualquer dúvida que vocês tenham que seja pertinente, pelo amor de Deus, eu vou ter o maior prazer em responder. Talvez eu não consiga responder a todos, mas eu vou fazer o possível para espremer isso num episódio de 1 hora, 1 hora e meia, com esse meu co-apresentador, que vocês vão ver que é um cara aí bem bacana, um amigo meu também de longa data, que já aceitou aí essa missão. Então participe. Como é que você participa? Envia sua pergunta, envia para mim através do inbox do Instagram, EndorfinaBR, ou através dos comentários, eu prefiro, para que as outras pessoas também vejam o que vocês estão querendo saber, para que não fique enviando perguntas repetidas. Ou através do meu e-mail, michel@endorfinabr.com, michel@endorfinabr.com, e eu vou ter o maior prazer em estar respondendo as dúvidas mais pertinentes, e vou tentar montar aí também um programa mais estruturado, para também não ficar uma coisa meio sem pé nem cabeça. Eu vou estar tentando responder a pergunta de todos vocês, então se anime, vai lá, pense. Se você já está ouvindo o Endorfina há muito tempo e você já ouviu alguma parte das minhas histórias, vai lá e mate a sua curiosidade. Eu vou ter o maior prazer de estar participando desse episódio, respondendo as perguntas de você e conversando com o meu co-apresentador, que em breve eu vou divulgar. Eu peço somente que vocês enviem as perguntas até mais ou menos a terceira semana de maio, até para que eu possa preparar a pauta na última semana de maio e gravar na última semana de maio. Então eu não vou colocar por enquanto ainda um prazo limite, mas vai lá, pense agora, dá uma digitada aí, faz um rascunho, me manda aí um inbox, ou de preferência um comentário nos posts do episódio de hoje com o Felipe Dariel, para que eu possa estar respondendo, separando essa pergunta de vocês e estar respondendo aí no episódio especial de 2 anos do Endorfina. Aliás, eu mal posso acreditar. Semana passada também vocês ficaram sabendo, né? Eu consegui fazer aí mais de 150 mil downloads, para minha surpresa. Só esse ano foram mais de 50 mil downloads. Então aí nos últimos meses, vamos dizer aí, nos últimos 5 meses, eu consegui acelerar aí 33%. 50% no crescimento, né? Claro, eu estava com um pouquinho menos de 100 mil, agora estou com 150 e poucos mil. Então, muito obrigado a vocês. O Endorfina só existe, só cresce graças a essa audiência de vocês. Muito obrigado. E para terminar, o último podcast, a última data aí para você participar da promoção que o meu amigo Amilcar Altemani preparou através do Ship My Bike, a empresa dele, shipmybike.com.br ou Ship My Bike no Instagram. Se você é ouvinte do Endorfina Podcast e ainda não decidiu como levar a sua bicicleta para o Ironman de Florianópolis, vai lá no Ship My Bike, confere os preços, as condições, contrata o serviço. Aliás, ele é a transportadora oficial do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports, do circuito de Ironman do Brasil. Então é uma empresa idônea, confiável, uma empresa recente, mas o Amilcar Altemani e os sócios dele estão nessa de esporte faz muitos anos. O Amilcar aí da época que eu competia, que eu comecei a competir no triatlon, ele continuou, deu uma parada e voltou aí já faz uns 10 anos e continua firme e forte. Aliás, foi super bem no Ironman 70.3 lá em Floripa na semana passada. E eles transportam a bicicleta com um grande diferencial de que eles não desmontam a sua bicicleta, eles não tocam na sua bicicleta, ou melhor, sua bicicleta não vai tocando em nada, a não ser no REC, nos caminhões com seguro que eles têm na frota deles para transportar a bicicleta de vocês. E de quebra, vocês ainda podem levar uma malinha para levar uma roupa de borracha, um capacete, uma sapatilha que vocês prefiram que vá junto com a sua bicicleta, para, claro, aliviar peso e espaço na sua bagagem que vai ser despachada no avião ou de carro, enfim, de ônibus, da maneira que você for para Florianópolis. O ponto onde vocês deixam a bicicleta aqui é na Fast Runner, lá em Moema, uma loja super conceituada também, que acabou oferecendo também uma condição especial para você, cliente do Ship My Bike. Então, se você contratar o serviço e deixar sua bicicleta lá na Fast Runner até o tempo hábil, aí você precisa entrar na internet. A hora que você contratar o serviço, vocês vão ver exatamente qual é a data que você tem que deixar sua bicicleta lá na Fast Runner de Moema. Aí você vai retirar essa bicicleta lá na feira na Ironman Expo. Você vai deixar a bicicleta na Ironman Expo. Claro que a bicicleta já vai estar respingada, se chover ela vai estar toda suja, enfim, a bicicleta vai estar rodada. Eles vão transportar a bicicleta de volta para você aqui para São Paulo. Você vai pegar essa bicicleta completamente do jeito que você entregou, sem soltar nenhum parafuso. O teu bike fit vai estar intacto, enfim, ela não vai ter um arranhão, aquele arranhão de surpresa, né, que
enfim, na minha opinião, eu acho horrível, né? Enfim, eu fico pé da vida quando riscam a minha bicicleta. Enfim, então você vai pegar a sua bicicleta na Fast Runner completamente intacta da maneira que você deixou. E se você quiser aproveitar então a promoção da Fast Runner, com 50% de desconto você vai ter a sua bicicleta revisada, limpa, lavada e ajustada, para que você possa tirar a bicicleta da Fast Runner, então completamente limpa e pronta para que você possa voltar aos treinos e pensando já no próximo Ironman ou na próxima prova que você vai fazer. Então aproveite. Qual é a parceria que o Amilcar fez comigo? Ele vai dar R$100 de volta para vocês que contratarem o serviço, dizendo que ouviram a promoção no Endorfina Podcast. Então você vai lá no site, contrata, paga o serviço, você vai pagar o preço integral do serviço, do transporte de bicicletas, tá? Saindo de São Paulo e pegando a bicicleta de volta em São Paulo. Aí você vai mandar um WhatsApp, que está no link do post do episódio de hoje. Você vai mandar um WhatsApp para esse número. É só você ir hoje lá no post, endorfinabr.com, no meu site, e você vai ver lá nos comentários, na descrição, do post. Você vai ver lá qual é o WhatsApp que você tem que passar, você vai pagar o valor e depois você vai passar um WhatsApp e eles vão te devolver R$100. Tá? É um percentual super expressivo dentro da compra total que você vai fazer desse transporte, um transporte diferenciado, um transporte que você sabe que tua bike não vai sem a roda encostando, amontoada em cima, não vai ter nenhuma bike em cima da sua, não é toda envolta em cobertor ou em plástico bolha. Você vai ver que a sua bicicleta vai ser transportada, como foi aí para o meio de Florianópolis, tá? Pode ver aí com seus colegas que optaram pelo serviço, como as bicicletas foram e voltaram completamente intactas no prazo, sem transtorno nenhum para vocês. Então vai lá, confere shipmybike.com.br, shipmybike no Instagram, peça informações, veja os valores, contrate o serviço e diga que você é ouvinte do Endorfina Podcast. Essa promoção é válida por tempo limitado, claro, se você estiver ouvindo esse podcast na véspera do Ironman de Florianópolis, provavelmente já não vai ter mais vaga e o caminhão já vai ter saído. E se você estiver ouvindo esse podcast depois, é claro que a promoção já não vale mais. Nós estamos falando de 2019, tá certo? Muito obrigado, Amilcar, obrigado aí pela parceria, obrigado aí por essa oportunidade para os ouvintes do Endorfina Podcast. E é isso, mais uma introdução longa, peço desculpas, pessoal, mas vamos lá para mais um episódio, mais uma conversa interessantíssima com Felipe Dairel, o atleta amador mais votado para participar do Endorfina Podcast, finalmente no Endorfina Podcast. Vamos lá, aproveitem. Recebo hoje um mineiro que iniciou no triatlon em 1994, aos 15 anos de idade. Foi amor à primeira vista. Desde então ele nunca mais parou e foi buscando, naturalmente, desafios cada vez maiores, até que em 2004 estreou em provas longas. Em sua coleção já são 23 medalhas só das provas na distância de Ironman. Aos 40 anos possui uma vitalidade contagiante. Recebeu em 2018 o título de campeão da tríplice coroa do triatlon underground ao vencer o FODAX-Man, Capixaba de Ferro e o Cabra da Peste. Entre um post e outro, vem se preparando para mais uma participação em Florianópolis daqui a algumas semanas. Com vocês, o engenheiro sempre adrenalizado, Felipe Dairel Silvestre. Seja muito bem-vindo, Felipe. Finalmente a gente conseguiu gravar. Fala, galera, boa tarde. Eu estou muito animado aqui, muito feliz de estar participando e contar um pouquinho, né, da minha história, da minha vida no triatlon aí, o esporte que eu amo tanto. Beleza? Vamos lá. Legal. Me diz uma coisa, Felipe. Cara, como é que você se mantém, depois de tantos anos no triatlon, tão motivado e como você já criou esse seu jargão aí, adrenalizado, para... Enfim, para manter esse pique que você mantém, né? Eu acabei de falar aqui na abertura e todo mundo que está nos ouvindo, ou quase todo mundo sabe que você ganhou a tríplice coroa lá do Rodrigo, né? Você ganhou 3 triatlons aí num curto período de tempo, na distância de Ironman e provas extremas, né? O Cabra da Peste com aquele vento absurdo que tem no Ceará, e o Capixaba e o FODAX com todas as dificuldades aí que o percurso e o clima impõem. Como é que você se mantém, então, com tanta energia, cara? Qual que é o seu segredo? Vamos lá. Cara, vamos lá, então. Acho que, na minha opinião, assim,
primeira coisa, você fazer pelo amor que você tem ao esporte, né? Você pode parecer até meio clichê, mas é verdade, tá? Eu faço o triatlo porque realmente é um esporte que eu me encontrei, que eu amo muito e me vejo nele sempre, tá? Outra coisa que eu sempre estou focado é nos desafios, né? Principalmente o desafio pessoal e o desafio que cada prova vai trazer para você. Então, assim, provas diferentes, com características diferentes, situações que você ainda não viveu, que você pode aprender a lidar de formas diferentes, né? E trazer um aprendizado aí para sua vida pessoal, profissional e por aí vai, entendeu? Entendi. Agora, não é fácil, né, se manter... Você passou aí pelo final da adolescência, o começo da fase adulta, você é engenheiro formado, né, agora está fazendo outra faculdade de educação física, mas você passou pelos anos da faculdade, você passou por casamento, nascimento de filho e sempre tendo o triatlon aí, talvez não necessariamente como parte principal da tua vida durante todos esses anos, mas sempre estava ali, você nunca parou de treinar e de competir. Cara, você há de convir e você deve conhecer muita gente aí que passou por alguma fase da sua vida que não conseguiu sustentar por um motivo ou por outro, né? É de fato uma característica invejável. Isso é verdade. Assim, mas eu uso também os treinamentos como o meu desestresse, entendeu? Aprendi a conviver com isso, os problemas que a gente tem, às vezes, pessoal ou profissional, você traz e eu consigo ter um alívio disso treinando, né? E assim, convivendo com as pessoas outros atletas que também fazem. Então a gente está sempre conversando disso e você acaba treinando, fazendo um treinamento, se desgastando fisicamente, mas relaxando psicologicamente, né? Então eu acho que isso foi uma das coisas que me puxou, né? Que me fez continuar no treinamento e sempre querer, assim, né? Outra característica de autossuperação, né? Eu sempre entro nas provas aí, sempre falo. Hoje em dia muita gente fala assim, Felipe, você vai na prova, você vai ganhar, né? Não, tá fácil. Você fala, não, o meu objetivo principal é ir para a prova e dar o meu melhor também. Sempre corri dessa forma, né? Então, assim, o resultado é consequência do que você fez lá, né? E de outros fatores. Mas é isso, né? Eu fico muito feliz e de continuar motivado assim, né? Espero continuar aí até a velhice, por sinal. Tomara, é isso aí, legal. Já faz quase um ano, né? A gente já está bem atrasado e as nossas agendas não casaram. Aliás, eu vou ter que dizer aqui, né? Foi mais difícil gravar com você do que com o João Amoedo, né? A tua agenda é mais complicada do que a dele. Mas finalmente a gente conseguiu se juntar hoje aqui para bater esse papo. Mas já faz quase um ano, se eu não me engano, foi em agosto ou setembro, um pouco menos de um ano, que eu fiz uma enquete na internet, no Endorfina BR no Instagram, e para receber amadores. E você foi o amador mais votado naquela época. A que você deve isso? Por que você acha que tantas pessoas escolheram o seu nome e finalmente agora aqui a gente está podendo bater esse papo para que todos te conheçam um pouco melhor? O que você acha que você tem que você inspira tanto as outras pessoas do círculo do triatlon? Michel, eu acho o seguinte, cara, eu acho que é muito pelo meu jeito de ser, assim, de eu encarar o esporte, da minha espontaneidade, da alegria com que eu encaro a prova e fazer a prova. Então, assim, as pessoas, pelo que eu percebi, elas olham para o Felipe e falam, cara, o cara o cara se dedica, né? Um cara que corre feliz, está sempre feliz, e assim, eu procuro sempre, né, conversar com todo mundo. O pessoal às vezes me chama em WhatsApp ou em Instagram me perguntando algumas coisas, então assim, a maneira de você se comunicar também, né, de estar ali demonstrando aquela espontaneidade, transparecendo o que você é, né? Então assim, eu tenho um nível de competitividade, óbvio que eu tenho, né? Eu sou competitivo? Sou, mas a minha maneira, né? Então, assim, primeiro eu faço porque eu gosto, porque eu amo o triatlo. Então, eu acho que muitas das pessoas identificam por isso. Por quê? Cada um
tem no seu dia a dia as coisas que ele faz. Tem gente que não tem tempo para treinar, mas quer fazer, né? E enxerga no Felipe alguma maneira de se inspirar para isso. O outro já quer vislumbrar mais uma performance. Pô, cara, o Felipe, como é que ele consegue atingir a performance ali? Eu vou ali me espelhar nele. Vou conversar com ele, vou perguntar, estou numa dúvida. Então, eu acho muito legal isso. E hoje, com a tecnologia também, você estreita os laços, né, de comunicação com as pessoas. Então, eu já tive muitas chamadas assim, o pessoal me falou, cara, me dá uma dica em relação, exemplo, ao capixaba de ferro. Vai ser minha primeira Ironman, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, não sei o que, me ajuda, tal. Então, num global, eu dou a dica. Porque, exemplo, eu falo, nutrição, cara, a sua nutrição você vai especificar com o seu nutricionista. Eu não vou te falar o que eu como, porque para mim serve, para você não serve. Entendeu? Mas o time bonitinho, você tem que ter a nutrição dentro da prova, não pode esquecer. Então, são coisas assim, que você cerca tudo, e que às vezes para você pode parecer uma coisa simples, mas para quem está começando, principalmente para a galera amadora que deseja ou fazer uma prova de longa distância, ou simplesmente participar do triatlon, pode ser ele fica na dúvida, né? Tem coisas que são complicadas. Então a gente sempre procura estar aí da melhor forma possível mesmo, atendendo a todo mundo e ficando próximo da galera, porque eu sou mais um, né? Eu me considero assim, o amador. Quando eu ganhei um amador em Florianópolis em 2016, me perguntaram, você vai ser profissional? Eu falei, não. O degrau é gigantesco, é abissal entre você pular do amador para um profissional, né? Então, assim, tem muitos fatores nisso aí. Eu me considero um dos maiores amadores, ao pé da letra mesmo, do triatlon brasileiro, né? Eu quando eu tinha 15 anos de idade, eu via Alexandre Manzan, Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos, o Leandro Macedo, né, o pessoal daqui de Belo Horizonte, o Newton Braga Moura. Então, assim, dentre os Luiz Catapreta, cara, são os caras assim, Emerson Gomes, e eu fico até empolgado em falar nisso, porque hoje tem gente que começou que às vezes não sabe quem são os caras, Marcos Ornelas, e por aí vai. E eu sou fã dos caras, pô, são as minhas referências, fora os monstros do Ironman do Havaí de antigamente. Então eu acho que por eu ter essa espontaneidade, né, e esse poder de comunicação fácil com qualquer um, a galera se espelha muito e está sempre aí buscando alguma coisa que eu faço para tentar atingir o objetivo, né? Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Isso aí é fato, é só ter um pouco de força de vontade e se organizar um pouquinho. É isso. Legal. Já eu quero saber um pouco como é que é a tua rotina, até para que as pessoas possam, além dos teus posts no Instagram, possam ouvir de você como é que é um dia na vida do Felipe. Que história é essa de depilação ao vivo, meu? Aconteceu isso mesmo ou é mais um fake news da internet, meu? O que tua filha achou disso, cara? Porque tua filha, você disse que tem 9 anos, né, cara? É dureza você explicar isso pra uma menina de 9 anos. Como é que foi? Na verdade, eu acho que ela nem viu isso, cara. Mas é o seguinte, eu faço parcerias aqui em Belo Horizonte também. Hoje, por incrível que pareça, eu tenho, assim, posso chamar até de 2 patrocinadores aí que estão me ajudando esse ano de 2019 a correr as provas, né? Quem são? Pode falar o nome deles aí. Meus patrocinadores hoje são a Academia Tribeca, aqui em Belo Horizonte, até do Luiz Catapreta Filho, cara sensacional, assim, pô, show de bola. E a Exports BH, do meu amigo Vitor Alvarenga também, que uma clínica de fisioterapia e funcional aqui em Belo Horizonte, bairro Buritis, que estão aí me apoiando. Então eu fiquei muito feliz com isso, né? E, querendo ou não, me viabilizaram a competir aí esse ano. Fora isso, eu tenho outros apoios. Então, um deles é a depilação, a depiladora X lá. Aqui em Belo Horizonte, e fez uma parceria comigo, e eu tenho que postar os efeitos, porque hoje, o que acontece? A galera masculina tem preconceito. Exato, mas os triatletas, cara, a gente faz isso, eu faço isso desde 15 anos. Então, assim, você pode raspar, você pode depilar, e toda vez que eu vou lá, o pessoal me chama, mas não dói, mas não sei o quê, aí é aquela zoação. Mas faz parte, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo eu vou divulgando o negócio, e o pessoal adora.
É legal porque eu acho É que o isso jogo. mostra, acho que isso mostra bem o tipo de personalidade que você tem, né, cara? Assim, você é um cara completamente Exatamente. da comunicação, né? Exatamente. Sou bem descolado para isso, graças a Deus. Sem problema nenhum. Tá. Agora, já que a gente abordou esse tema, cara, antes da gente começar aqui, que a gente só tá enrolando, Sim. cara, faz diferença pro amador? Cara, Difícil, né? Você fala a questão da depilação, né? É. Cara, basicamente, eu vim da natação, tá? Eu, quando era moleque, eu nadava aqui no Minas Tênis Clube em BH e realmente, para os nadadores de ponta, isso, né, faz uma diferença violenta. Eu acho que, na minha opinião, a minha, pessoal, do Felipe, tá? A depilação é uma marca registrada do triatlon também. Tem ciclismo, tem natação, tem triatlon. Tá certo. Né? Virou marca registrada de alguns esportes. Aí entram as teorias das pessoas. Eu encaro a depilação mais assim, mais psicológico, tá? Isso eu vou cara, gostei. Questão, psicológico, higiene também é fato, isso é fato. Você tem as pernas raspadas ou depiladas, você treinar, você tomar banho e lavar depois é fora de questão, assim. Você realmente se sente mais leve dentro da piscina, tá? Aí é o psicológico. Né, mas questão de performance, você fala assim, você vai abaixar 5 minutos na prova se você depilar. Não, isso aí pra mim é lenda, tá? Então, outra coisa, você caiu, né? Vamos supor, você dá uma ralada aí no ciclismo aí, você sem pelo, você tem facilidade maior de limpar a área ralada, claro, e etc, né? E fazer higienização. Então, assim, são alguns fatores, mas questão de performance em si, eu, sinceramente, desconheço. Tá certo, Não, você falou uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar isso, que faz parte talvez de um lance cultural, né, da imagem do triatleta, uma coisa que acaba tendo mais um efeito psicológico do que prático de fato. Cara, eu vou te ser sincero, assim, no início de temporada, eu fico parado no final do ano e volto a treinar em janeiro, é fácil a gente engordar pelo menos uns 5 quilos, ganhar peso, né? Isso é fato. Então a gente olha, eu tô com a perna peluda, assim, cabeluda. Pô, vou voltar a treinar agora. Vou lá, depilar a perna, falo assim, querendo ou não, você olha sua perna depilada, isso te dá pra mim, tá? Isso é só o meu. Isso me dá uma certa empolgação, cara, assim, psicológico. E realmente, e vou te falar, influencia. Pra mim, adianta, né? Tem gente que não gosta, então aí é de cada um. Não tá certo, não, mas acho que você conseguiu sintetizar duas coisas importantes aí nesse aspecto, cara. Chega de demagogia de que vai te ajudar na performance, porque pro amador, pro profissional até acho ainda discutível. Mas a gente não vai falar disso aqui agora para não polemizar, mas pro amador é zero. Agora, de fato, que tem essa história da cultura, né, do aspecto psicológico, de fato né? Mas legal, você foi um nadador bom, você nadou muito quando era garotinho lá no Minas Tênis. Minas Tênis é um dos clubes mais fortes aí de natação do Brasil, né? Sim, sem dúvida. Hoje a equipe principal de natação acompanha eles lá, o Sérgio, que é o head coach lá, a equipe é sensacional. Eu nadava fundo, né? Então eu acompanho muito os moleques lá, o Vilarinho, o Valente, o Roque e os outros. Então, assim, é muito legal. Você vê o trabalho dos caras, dá gosto de ver, Michel. Eu tive a oportunidade de acompanhar a comissão técnica também, é um trabalho bem legal. Eu nunca fui nadador de ponta. Então, eu acho que foi um dos fatores que me fez até migrar para o triatlon. Por quê? Eu me esforçava muito na piscina, eu tenho 1,71 de altura e sou meio troncudo, vamos dizer assim, um pouco forte. Então, eu não tenho um biotipo de nadador. Me dava melhor nos tiros de fundo, né, nas distâncias de 800 e 1.500 metros. Aí, foi natural eu migrar para o triatlon quando um colega meu chegou. Por quê? Na piscina não tinham resultados de campeonato brasileiro, né? Nadava bem, vamos dizer assim, nível médio. Não era um nadador ruim, mas não era um nadador de campeonato brasileiro. Ficava pelos estaduais aqui mesmo. Então, assim, quando surgiu a oportunidade de fazer o triatlon, a primeira vez que eu caí na Lagoa e fiz um triatlon aqui, que foi o Triathlon Cup em 1994, cara, fui sair entre os 10 geral da água, fiquei louco, você imagina? Então. Eu tinha 15 anos de idade, saí no meio naquela época largavam, que acho que 350 pessoas juntas.
dentre a elite, né? Então tinha elite, os amadores, todo mundo largava junto. Eu era o 10º, 8º, 7º a sair da lagoa, ficava 2. Né? Então, assim, então aquilo ali me chamou bastante atenção. E hoje eu tenho um prazer imenso em nadar águas abertas. E me dou muito bem. Inclusive na navegação de lagoa e mar, é raro errar a navegação. Eu sempre me dei bem nisso. Né? E como é que você treinou para esse primeiro triatlon? Foi um triatlon nas distâncias olímpicas, você lembra? Não, na época foi a loja até do Tony Barral aqui, a Sport Ride, cara, que você tá tentando entrevistar ele aí, né? O grande comigo? Tony Nepomuceno. Exato, show, Tony Nepomuceno. Aí era Sport Ride e Castelo Engenharia, era um campeonato de distância short, triatlon short, em 1994. Então, assim, eu nadava, pedalava os finais de semana com a galera da natação e não corria, cara. Então, assim, foi um caos, né? Eu passei até um pouco de mal no final da corrida, eu lembro disso até hoje, nunca vou esquecer. Fiquei tão cansado que na noite anterior eu não consegui dormir, de tão ansioso que eu fiquei, simpósio. Aí não consegui dormir direito, cara, e fiz a prova. E de tanto esforço, acho que domingo eu deitei umas 6 horas da tarde, para acordar só na segunda-feira. E foi engraçado que, ao mesmo tempo, eu acordei na segunda-feira e falei assim, que dia que é a próxima etapa? Eu vou fazer isso. E fiquei louco, né? Então, assim, desde aquela época eu já me apaixonei pelo triatlon. Realmente, eu acho que eu encontrei meu esporte ali. E aí você já tinha largado a natação ou você voltou lá no Minas Tênis e falou, tchau, pessoal, não volto mais? Como é que foi? Cara, eu tinha 15 anos, eu continuei na natação do Minas, mesmo na equipe B, né, que era a equipe mais para sócio, era de performance, mas era menos, vamos dizer assim, menos compromissada do que a equipe principal. Cara, eu fiquei até os 20 anos no Minas, eu não larguei o Minas, porque o treinamento de natação do Minas me dava uma base muito boa para o triatlo. Então, associado à natação do Minas Tênis, eu fazia os meus treinamentos de pedal e de corrida, naquela época. E você se adaptou bem à corrida? Não, cara, custei para aprender a correr. Isso foi um karma na minha vida. Por quê? No início, como eu vim da natação e pedalava até razoável e não conseguia correr, eu perdi muitas posições na etapa de corrida. Até que chegou um ano, eu estava mais ou menos com 20 anos de idade, eu falei, cara, ou eu melhoro essa corrida, ou eu vou ficar do jeito que eu estou o resto da minha vida. Então, a partir daquele ano ali, com uns 20 anos de idade mais ou menos, eu comecei a focar mais nos treinos de corrida, comecei a aumentar a distância, a me esforçar um pouco mais e comecei a melhorar, né? Então, eu comecei a ter alguns resultados ali de categoria e foi aí que eu comecei a crescer, né? Eu tive a felicidade de subir várias vezes em pódio, né? Desde do meu início do triatlo, mas que eu considero assim que eu comecei a correr melhor mesmo foi com meus 20 anos de idade, mais ou menos, 20 anos atrás, cara. Legal. E você, ao longo aí desses primeiros 5 anos, né, dos 15 aos 20, você foi curtindo cada vez mais e você foi, enfim, aproveitando o desafio, né, o triatlon, né, para quase todo mundo aí é sempre um grande desafio quando a gente começa e uma coisa que acaba motivando. Eu acho que o triatlon tem muito disso, né, principalmente nos primeiros anos. Você se surpreende com o que você é capaz e isso acaba te motivando aí a estar buscando cada vez um desempenho melhor, não importa o seu nível, ou até distâncias cada vez maiores, né? E hoje em dia está mais fácil disso. Mas você já percebeu que era um esporte assim que estava te deixando, te dando muita satisfação, né? Muito prazer? Ou foi uma coisa que foi aos pouquinhos que você foi crescendo e enfim, tendo essa paixão que já faz aí 25 anos que você está competindo? Como é que foi esse amor à primeira vista que eu brinquei aqui no começo? O que acontece? Eu acho que o triatlo me pegou de primeira, cara. Assim, no ano de 94, eram 4 etapas esse Triathlon Cup que tinha aqui. Na época, largava na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, que fica a 25 km do BH Shopping, aqui no bairro Belvedere, e a gente descia pedalando e corria ali no bairro Belvedere. Eu fui assistir a segunda etapa. Então, assim, na hora que eu cheguei lá e vi aquela galera saindo da lagoa, pegando a bicicleta e descendo a BR abaixo para BH, de cara ali eu já me encantei e falei assim, cara, a terceira etapa eu tô dentro.
Aí fiz a terceira etapa, passei mal, falei, eu quero saber que dia que é a quarta etapa. Então, assim, o triatlo, acho que desde o início, quando eu fiz a primeira vez, eu já me apaixonei por aquilo, eu falei, cara, esse é o meu esporte. Isso foi crescendo ao longo dos anos, né? Aí eu fiz faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei fora, muito tempo, nunca deixei a minha bike de lado. Minha bike me acompanhou, pra você ter ideia, até no Oiapoque, lá no Amapá. Já fiquei 45 dias trabalhando lá. A empresa que eu trabalhava tinha feito os primeiros 50 km de trecho de asfalto de Oiapoque para Macapá. E, cara, era final de semana e dia de semana, de madrugada antes do trabalho, era eu e a bike. Porque o movimento de carro era pequeno, então era a minha distração naquela época, né? Caramba. Então, assim... nunca me abandonou. Então, só veio a aumentar quando eu formei na faculdade, em dezembro de 2003, eu me propus a fazer o Ironman Florianópolis. Então, eu tinha amigos meus aqui em Belo Horizonte, né, que encararam isso aí em 2001, 2002 e 2003, cara. Então, assim, na época aí, vou até citar o nome aqui, o Lucas Leão, tá, que hoje mora em Brasília, mas com o João Carlos de Brasília também foram os melhores amadores aí com 20 anos de idade. Isso foi em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Os caras eram assim, eles fizeram loucura naquela época, né? Então é muito legal. O outro foi o Camilo, que é um brotherzão meu aqui de BH também, que foi o cara que me passou os treinos no meu primeiro Iron para 2004. Então eu passei 2003 inteiro pensando no Ironman 2004, né? Fazendo estágio, terminando a faculdade. Quando terminou o ano, eu fiz inscrição para Florianópolis em novembro, dezembro de 2003, para estar em maio lá em Floripa. E assim, aí explodiu, cara. Na hora que eu alinhei lá, deu vontade de chorar, que foi sensacional. E nessa altura, Felipe, você já tinha noção do que era o Ironman? O Ironman, obviamente, do Havaí, mas assim, de tudo que era essa cena do Ironman, ou foi uma coisa que você foi descobrir à medida que você começou a participar das provas do Galvão? Bom, o que acontece? Eu assistia muito naquela época era TV a cabo, né? Não era nem net, era TV a cabo. e assim, eu assistia no Sport TV, cara, as reportagens do Ironman do Havaí, na época que o Mark Allen era o campeoníssimo, né? Então foi 90, 91, 92, 93, 94 foi Greg Welch, ele voltou em 95 e ganhou. E ganhou 6 vezes. Aí a Fernanda Keller dava entrevista, eu assistia aquele negócio, ficava louco, eu falei, gente, que coisa maluca. Aí o Ironman tinha em Porto Seguro, até então para mim era muito distante. Aí na hora que eu vi os meus amigos fazendo, o negócio ficando mais próximo, eu não tinha muita noção, eu sabia o que era a prova, mas eu não tinha noção de como fazer. Né? Uma coisa curiosa que você já citou aqui no início, hoje é mais fácil da pessoa entrar no longa distância porque tem muita informação. Na época que eu comecei, 2003, 2004, não tinha esse poder de mídia social, internet, informação. Então, e não tinha muita gente que treinava para isso. Hoje às vezes você pega pelotes de ciclistas na estrada fazendo, assim, de triatletas, né, treinando para Iron. Corredor, fazendo treino de corrida ou natação, então facilita bastante. Então, eu fui descobrir o Ironman aos poucos. Em 2004, eu só tinha feito, você tem ideia, triatlon short olímpico até 2003. Em 2004, eu fiz um meio Ironman em Ubatuba, na CIA de eventos. Sim, sim. Cara, eu, assim, não tinha a menor noção de dosar esforço, nem nada. Então, assim, nadei bem, forcei demais no pedal, andei na corrida, corria, andava e cheguei morto, cansado. Aí já fui para Florianópolis em 2004 e já com uma noção do que era longa distância, apesar de eu ter feito apenas um meio Iron lá em Ubatuba. Mas já me ajudou demais, tanto é que se eu não estou enganado, se a gente olhar aí, a minha maratona no Ironman 2004 foi a 7ª da prova, fiz 3 horas e 9 na maratona, assim. Uau. Primeiro Ironman. O pedal foi horrível, foi 5 horas e 45, né, em comparação com o que eu tenho hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus, me entendo. Hoje eu tenho 1 hora abaixo, mas, assim, eu respeitei demais a prova naquele ano. Então, assim, fui aprendendo, né, ao longo dos anos, e aprendo até hoje, né? Eu vou te ser sincero, depois que eu ganhei o Amador em 2016, eu errei em 2017, falei, cara, você tá errando.
Presta atenção, cara, aprende, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos melhorar isso aí. Então, assim, e o Ironman é uma prova de muita emoção, muitos fatores e que você tem que saber lidar com isso. Não adianta você ir engessado para a prova de Ironman, porque se você for engessado, você vai se ferrar, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado para aquilo tudo e para as condições que vão ter ali no dia, na hora. Se você ver as condições do clima em 2016, como estava, assim, a largada, tinha neblina no mar, eu não estava enxergando a boia no dia quando eu ganhei lá em 2016. Então, assim, eu olhei e falei, não, hoje vai ser complicado. Eu estou tão bem treinado, né? Eu estava buscando, na verdade, era o sub-9, era um sonho que eu tinha de romper a barreira de 9 horas de prova, porque eu estava muito bem treinado aquele ano, estava muito próximo, o tempo era 9 horas e 4 de prova, estava muito próximo. E eu tinha treinado muito bem a corrida, eu estava muito enfiado. Eu falei, cara, eu acho que esse ano vai. E foi. Então, assim, com o Ironman eu vim realmente aprendendo com a experiência e algumas dicas de outras pessoas, outros atletas. Hoje eu me considero um atleta bem experiente na distância, assim, sei muito bem dosar a prova inteira, né? Você dorme na véspera do Ironman, você dorme? Durmo, cara, assim, não durmo cedo, eu não consigo, tá? Eu vou te ser sincero, no ano que eu ganhei a prova, fui dormir, eu acho que era quase 1h30 da manhã, porque eu fiquei na sala vendo TV, a galera foi dormir pra prova, e a gente acorda 4h30, né? Então, assim, foi passando aquele tempo, eu tô deitado na sala lá, não consegui dormir, aí tomei uma cervejinha só pra dar uma relaxada, e por fim, lá pro 1h da manhã eu consegui dormir. Então, assim, mas eu durmo mesmo. Eu acho que é importante pra mim, o que eu trago pra mim, é o seguinte, a noite não é de sábado para domingo, é de sexta para sábado, entendeu? É uma noite, a noite anterior à noite da prova. Eu durmo, tenho que dormir ela muito bem. Então, de sexta para sábado eu venho, durmo ela muito bem, porque no dia anterior à prova, você fica um pouco tenso, querendo ou não, assim, mesmo eu que já estou com 23 provas completadas, sempre rola uma tensãozinha ali, né? Então, assim, às vezes você dorme um pouco tarde, então tem que estar preparado para isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você consegue olhar aí para trás nessa tua carreira aí que já é tão longeva? Você acha que você conseguiu chegar tão longe para um amador, né? E ainda está aí trilhando o teu caminho, porque você progrediu de uma maneira mais natural no triatlon, como você acabou de falar, que você só tinha feito até então provas de short e olímpico, quando você estreou no Ironman. Você demorou 10 anos para largar o teu primeiro Ironman, né? Você foi triatleta durante 10 anos para largar o teu primeiro Ironman, que para quem é amador, está completamente tranquilo, né? Você não tem pressa, né? E para muitos profissionais também, né? Você pode se especializar numa distância, e hoje em dia o esporte está cada vez mais especializado. Eu acho que... e essa é outra curiosidade que eu tenho, nós vamos falar mais pra frente, mas é legal porque você é um cara que está ativo, atual e competitivo até hoje, né? Ainda com 40 anos de idade, que é um marco também na vida aí da gente, né? E você não é mais um garoto de 20, né? Você não é velho, mas você também não é um garoto de 20. Isso. Mas você parece que você passou por todas as etapas do triatlon, que é uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia, né? O Ironman, ele cresceu tanto, e ele trouxe tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo ele trouxe esse título, né, do Ironman, que muita gente quer começar no triatlon e às vezes não vem de nenhum outro esporte competitivo, e o cara fala assim, eu quero ser um Ironman. Aí o cara em 10 meses ou em 6 meses, o cara quer fazer um Ironman e o cara começa no Ironman. A tua história, né, se a gente for olhar o teu currículo, ele me parece o currículo ideal de um atleta padrão. Você começou completamente descompromissado, vindo da natação, que na nossa época, né, eu ainda fazia triatlon quando você começou, estava quase parando, mas ainda não tinha parado. A gente vinha de outro esporte. Então você veio da natação, que é uma evolução super natural, e aí, claro, você começou a se dar bem no triatlon, porque a natação naquela época ainda pesava muito mais do que pesa hoje. Isso. E aquilo foi te alimentando, e você foi curtindo, você foi vivendo cada etapa do esporte de uma maneira super natural e saudável, e quando chegou o Ironman no Brasil, que virou essa febre, você aproveitou a oportunidade, que é excelente, né? Eu acho que quem não aproveitou bobeou. E aí, claro, você migrou para as provas longas, porque foi também o que mais casava com o teu, enfim, com a tua vontade. Será que esse teu sucesso não tem muito a ver com isso? Você consegue identificar?
Consigo, cara. Eu acho que é exatamente isso aí que você falou, entendeu? Assim, essa maneira da gente crescer aos poucos e, né, ir subindo degrau por degrau e almejando alguma coisa e atingindo aquilo e se superando. Então, assim, eu acho que o grande fato é o que está no fundo aí é a superação e a satisfação pessoal em relação à prova de longa distância, onde você atinge patamares que você, alguns anos antes, você jamais sonhou em atingir. Assim, como diria um colega meu, o Thiagão, é surreal, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu comecei, depois que eu comecei a conseguir correr, pra você ter ideia, eu fazia um longo de 2 horas e meia, né? E ficar bem, assim, eu falei, gente, eu tô correndo 2 horas e meia, não conseguia correr 50 minutos um tempo atrás, que coisa louca, né? Fiz o Ironman, então, assim, eu atingi hoje, pra você ter ideia, muito mais do que eu esperava no triatlon, né? Eu, quando era mais novo no triatlon, no Ironman especificamente, 2004, 2005, eu falei, cara, eu beliscava, assim, uma categoria ali de vez em quando, ficava ali em quinto, terceiro, quarto, sétimo, oitavo, e falei, cara, ganhar categoria é praticamente impossível, né? Aí teve foi 2007, eu rodei muito bem, eu fiquei em segunda categoria, e em 2016 eu consegui ganhar a categoria. Olha só, quantos anos separam, né, isso aí. E tem alguns outros troféus de pódio, mas foi aos pouquinhos, cara. E em 2016 eu fui lá, não fui com o objetivo, eu nunca entro, igual eu te expliquei, eu nunca entro com o objetivo de ganhar na prova, nunca entro em prova mirando outro competidor, mirando o adversário, né? Eu entro na prova tentando me superar. Então, em 2016, eu atingi não só o meu sonhado sub-9, que foi um tempo abaixo de 9 horas, para mim um marco ali, né, na minha carreira, vamos chamar assim, de triatleta, como de quebra eu ganhei a categoria 35, 39 e ganhei o amador geral da prova, né? E eu ainda tiro onda falando que com os amigos meus aqui de Belo Horizonte, porque naquela época era campeonato sul-americano de Ironman, né? Então, assim, eu fico brincando com o pessoal, falo, eu sou campeão sul-americano de Ironman 2016, amador. Então, respeita a minha história, galera. Os amigos mais vão ter que me engolir. Aqui, então é mais ou menos isso, né, cara? Então, assim, outro fator importante, só completando isso, para quem faz Iron aí, cara, outra coisa interessante aí que o colega meu, que o Léo Bretas falou, controle os fatores que você é capaz de controlar dentro da prova de Ironman, né? Como, por exemplo, o período da sua nutrição, a dosagem de esforço que você faz, a atenção que você tem na prova. Não controle fatores que você não tem poder sobre eles, como, por exemplo, o seu adversário. Exato. Então, não entre mirando alguém que não adianta, entendeu? Então, aquele dia pode acontecer alguma coisa, né? Você não controla o clima ou um outro adversário. Então, é uma dica aí. Fica aproveitando o final aí, fica essa dica aí. Legal. Curiosamente, né, você está falando isso, mas já faz alguns episódios a vencedora da maratona do Rio de Janeiro de 1982, a Vanessa Protásio, que hoje é psicóloga, tal, doutora e coach, ela fala exatamente isso, né? Aliás, se você que está nos ouvindo aí não ouviu esse episódio, vai lá e ouça, porque ela fala exatamente isso, e o Felipe não ouviu o episódio, que eu sei, mas ele falou uma coisa certíssima. Não adianta você querer controlar o que é incontrolável, né? Que são os outros, o clima, enfim. Você tem que controlar, você tem que aproveitar e focar as tuas energias para controlar o que você consegue, que na verdade é você, né? Você dosar exatamente a energia, você conseguir controlar a tua alimentação, enfim, porque aí você vai ter certeza de que você fez o teu máximo, e se o seu máximo ele foi o suficiente para ganhar do máximo do outro, ótimo, mas se ele não foi, você fez o teu máximo e tá valendo. Isso, exatamente. Eu acho que o Ironman é um esporte fantástico e espetacular para você aprender isso, sabe? Ele pega o cara, vamos dizer assim, e coloca o cara dentro da humildade. Exato, né? Coloca o cara e fala assim, meu amigo, senta aqui, calma, não funciona bem assim. Né? Às vezes o cara tá se achando, tá bem treinado, chega lá, fala, vou ir bem, vou detonar na prova e tal, não é bem assim. Né? Então, calma. O Ironman é bom, eu gosto muito do Ironman porque ele coloca a galera
eu costumo dizer, no seu devido lugar, assim. É bem, bem legal. O esporte tem essa capacidade, e quanto mais longo e quanto mais desafiador, menores são as diferenças entre um e outro, que não simplesmente o que você consegue controlar, como a gente acabou de falar, né? Se você tem a capacidade naquele dia, teve o treinamento e você está com a cabeça boa naquele dia, você vai conseguir atingir o seu objetivo. E não adianta o cara que tem a bicicleta melhor do que a sua, ou o tênis mais novo, ou o cara que é mais forte do que você, né? Você mistura na tua preparação provas curtas ainda, ou você só fica no 70.3 e no Ironman? Cara, é o seguinte, eu só faço prova curta se estiver aqui em Belo Horizonte, tá? E foi numa data, teoricamente, que não me atrapalha, assim, em relação à prova longa. Por exemplo, há 3 semanas atrás, teve o Rio Triathlon, onde a galera do Minas Tênis foi, né, e eu nado lá, eu treino a minha equipe hoje de triatlon, eu divido, né, eu sou coordenador da HF Tri, em Belo Horizonte, e também faço parte da equipe de triatlon do Minas Tênis Clube, com a Érica, a minha técnica lá. Então, assim, a galera foi, eu não fui porque, cara, não era um específico para mim, eu preferi ficar em Belo Horizonte para fazer os meus treinos longos de corrida e ciclismo, mas, igual eu estou tendo essa oportunidade para Brasília agora nesse final de semana agora, correr dia 14 de abril, correr o Endurance, né, que é uma das provas mais tradicionais de meio Iron aí do país, tá? Surgiu bem antes aí dos meios da marca Ironman, do Challenge, mas prova muito bem organizada e eu já corri lá umas 4 vezes, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer um meio nessa data de março ou abril, e para ir para Florianópolis no final de maio. Faz mais sentido, ou menos né? Isso. Tá. Entendeu? Para pegar um ritmo de prova, alguma coisa assim. Tá, você, e aí já deu para perceber, né, cara, a gente não se conhecia, tá se conhecendo aqui agora, mas pelas tuas redes sociais e pelo teu histórico, né, como eu falei também na abertura aqui, você participou do Fodax-Man, do Cabra da Peste e do Capixaba de Ferro. Isso. Que são provas fora do circuito, vamos dizer assim, né? E são provas que perdem num aspecto de não ter o glamour de ser uma prova com a chancela do Ironman, mas ao mesmo tempo ganham justamente porque não tem a chancela do Ironman, né? E também gravei aqui com o Fernando Palhares, né? Um dos criadores aí do Fodax-Man, já vou gravar com o pessoal do Cabra da Peste, desculpa, do Capixaba de Ferro, já estamos aí acertando, e o Fernando muito bem disse, né? Dos prós e dos contras e do que eles buscam como provas como o Fodax-Man. Qual que é a tua visão? Porque é legal, assim... Eu admiro esse teu estilo e que você participa das provas oficiais, e eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, né? Eu também sou completamente favorável, vendo uma época que não existia prova oficial no Brasil, eu acho que isso foi o que fez o triatlon crescer no Brasil, as provas que o Galvão organizou, mas ao mesmo tempo eu também acho que tem espaço para o Fodax-Man, para o Capixaba de Ferro, para o Endurance e para tantas outras provas do Sério, da companhia de eventos, enfim, como é que você transita nesses dois meios, o que você vê de bom em cada um desses lados? Cara, é o seguinte, as provas da marca Ironman, vamos dizer assim, vamos chamar assim, seria o ápice, né? É onde está ali a mídia, tá a galera mais teoricamente mais forte do circuito, está competindo ali, né? O Start List, às vezes, tem muito cara bom, assim, em 2016, voltando aí, quando eu ganhei o Amador, porra, eu tava correndo no final e tinham 5 caras vindo atrás de mim que haviam ganhado de mim a vida inteira, né? Então, assim... É bem legal isso. Então, o nível de competitividade do Ironman é muito forte e é muito legal. Agora, as provas alternativas, vamos chamar assim, elas te trazem um clima mais suave, cara, uma coisa mais... um clima mais de amizade, né? Mas, vamos dizer assim, mais a moda antiga, sei lá, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Por quê? Pelo fato da prova ser pequena, ali, todo mundo se conhece, você conversa com todo mundo, a galera chega para você, você faz novas amizades, não que você não faça, me entenda,
Não que você não faça no Ironman, mas é mais difícil. No Ironman, a galera fica um pouco mais isolada, mais concentrada, vamos chamar assim. E o nível de descontração de uma prova não oficial, ele é muito maior, né? Então, eu já fiz grandes amizades, aí, principalmente, fiz no Cabra da Peste, aí conheci o Peralva lá, de Salvador. Alô, Peralva, gente fina, né? Gente boa demais, tem assessoria lá. O Betão, já conhecia ele, sensacional também. Cara, coroa topzera aí da tia Sônia, da Granola, gente boa demais, o cara, e projeto social lá. Então, assim, você fica mais próximo das pessoas. Capixaba de Ferro, a organização me acolheu de uma forma, assim, que eu, esperava. O Fodax-Man, pra você ter ideia, eu tava indo, você precisa de um staff, né? Você tem que ter o seu Fodax staff no Fodax-Man, senão você não faz a prova. E o Lucas, que foi meu staff, mora lá em Floripa, a gente estava indo, o carro deu um problema, cara. A gente ligou para a organização, pra você ter ideia. Ligamos pro Felipe Manente, cara. Falei, cara, segura um pouquinho que eu tinha um problema com o carro, cara. E assim, você tinha que fazer parte do simpósio, senão você era desclassificado. Eu consegui chegar lá no meio do simpósio, né? Mas assim, tem competições que você não tem isso, né? Então tem essas provas não oficiais, às vezes elas te trazem uma oportunidade de você conhecer e se relacionar com pessoas de uma forma diferente, né? Então, do que uma prova oficial, né? Você fica muito concentrado, muito fechado, muito focado. Para você ter ideia, eu até hoje, com 23 provas na distância Ironman, sendo que em Floripa eu participei 2004 até o ano passado, todos os anos, menos 2009, Florianópolis, teoricamente, é uma prova que me dá uma ansiedade. Eu tenho um certo nervosismo na linha de largada, só até o tiro. Bateu o tiro de canhão, acabou. Aí é fazer força. Mas as outras provas eu largo relaxado, cara, sabe? Conversando e contando casos para as pessoas, mesmo na linha de largada. Não bate aquela tensão, né, para largar umas provas. Então é uma coisa que eu aprendi, que veio comigo. Então eu classifico muito bem isso, né? Então por isso que eu gosto de fazer as duas. O Ironman, a marca, né? A marca Ironman tem aquela pegada assim de prova de competição mesmo, para você se testar e um start list muito forte. E as demais é um clima, tem competição também, não que não tenha, mas o clima é bem mais suave, vamos chamar assim, do que o Ironman em si, tá. Entendeu? Será que você não tem essa percepção porque você também vem de uma época que o triatlon era diferente do que é hoje? Cara, você falou tudo. Te dá um pouco de nostalgia. Nossa, eu sou um cara completamente old school, sabe? Vou contar mais um caso. Eu estava pedalando com o Bruno Cury, o pessoal deve conhecer ele foi triatleta profissional aqui de Belo Horizonte, no início dos anos 2000, e ele estava com medidor de potência na estrada no domingo. Eu fazendo meu 180 lá, fazendo força, ele foi fazer 60 quilômetros. E eu estava lá, pedalando, no final encontrei com ele, estava junto. E ele, você não usa potência, não? Eu falei, não, Bruno, eu uso sensação perceptiva de esforço. Eu não uso. Então, assim, eu pedalo na BR aqui 5 a 6 horas fazendo um longo de pedal no sentimento, como os caras faziam antigamente, né? Eu aprendi a correr com o meu relógio, vou falar mais, Timex 1992, né? Então, assim, só no cronômetro. E assim, eu gosto disso. Você é antitecnológico. Não é isso, gente. Não é. É porque eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, assim, e eu gosto de sentir muito as respostas, eu sempre falei isso, as respostas que meu corpo me dá durante os treinos. Por quê? Para me conhecer cada vez mais, né? Então, assim, é uma coisa bem legal. Então, essa parte de você falar assim, você é old school, você é a raiz, né? Igual eles falam hoje. Você é a raiz. Eu gosto disso. Então, por isso que você falou é muito legal também, né? Por isso que eu curto muito o triatlo, porque eu levo isso, eu trago isso desde o início, desde 94 até hoje. Tanto é que você vê quais são as minhas referências, que eu já citei, né? São todos os caras feras da época da década de 90, né? Tanto do triatlo nacional, quanto do Ironman, né? Eu não tenho, você tem ideia, eu não tenho nenhum ídolo. Eu falo assim, nossa, esse cara é... Eu falo, não, o cara realmente ele é um cara extra. Tipo, o Frodeno, o Gomes, né? Na distância olímpica, os Brownlee, mas eu não tenho esses caras como ídolos, vamos dizer assim, né?
os meus ídolos são, são caras da década de 90, né? Legal. É isso aí. Como é que você viveu o passar dos anos, a evolução ou a mudança do triatlon, né? Porque você começou, logo em seguida o triatlon já foi promessa para as Olimpíadas, aí ele estreou nos Jogos Olímpicos, aí o vácuo já estava instituído. No Brasil teve uma época aí de baixa, né? Eu acho que você ainda pegou uma época meio... assim, como eu venho de uma época um pouco mais antiga, acho que ainda você começou numa época que o triatlon já estava mais ou menos, mas depois veio o boom em 2001 com a prova do Galvão lá em Florianópolis, e aí você pegou todo esse triatlon, vamos dizer, moderno pós-Ironman de Florianópolis, e que virou e se tornou o que é hoje uma coisa... dentro de uma coisa pequena, é super popular, todo mundo já sabe o que é um Ironman, né? E sai no jornal, tem até condomínios aqui no interior de São Paulo que divulgam que tem circuito de triatlo, enfim, o triatlon virou uma coisa mais mainstream do que era antigamente, né? O relógio Timex de 1992, ele ganhou o punho de vários executivos por aí e tal. Hoje em dia a Timex, não sei, ainda existe, mas tá fraca, o negócio agora é Garmin e Polar, né? Ter relógio grande. Exato. Você foi vivendo isso e foi se adaptando, ou também teve algum momento que você achou que o triatlon estava ficando, pior do que ele estava antes quando você começou, ou você não sentiu? Cara, é o seguinte, o que eu senti ao longo dos anos aí foi essa evolução dos equipamentos e a ânsia, vamos dizer assim, da galera amadora em ter os equipamentos dos caras tops mundiais. Mas isso é uma coisa que o triatlon proporciona para o amador, né? Por exemplo, um cara que corre automobilismo, às vezes ele nunca vai ter o equipamento que tem numa equipe de Fórmula 1. Já no triatlon você consegue. Então a galera almeja isso, né? Vê e quer ter. Então isso eu acho que, de certa forma, tá? Me entenda, criou-se um tipo de vaidade, o qual eu não sou muito, não é muito a minha linha, né? Outro dia eu peguei uma foto cara, não sei se foi no Instagram do Ironman Brasil, mas do bicicletário do Ironman Brasil em 2004, uma foto assim das bicicletas que tinham lá, e hoje completamente diferente, né? Uhum. Você tem ideia, a bike que eu corro, cara, é uma bike 2008, entendeu? Eu fui campeão amador em 2016 com uma bike 2008 e continuo com ela até hoje. Tenho duas. Então, assim, óbvio que eu vou trocar ainda de equipamento, mas assim, não o que eu quero dizer, gente, é o seguinte, não é uma coisa estritamente necessária, né? Então, assim, isso eu acho que pega um pouquinho, sabe? Então, assim... eu acho que isso espanta um pouco as pessoas, né? As pessoas acabam se afastando ou se... Às vezes a galera que não tem muita grana, sei lá, fala, pô, mas eu não tenho equipamento, não sei o que, será que eu posso fazer? Porque, gente, isso existe. Você acha que não existe, mas existe muito, sabe? Então, assim, eu tô aí, não é porque eu corro com uma bike 2000 que eu quero provar que, não, você quer provar que dá, que consegue, não é isso, tem nada a ver, né? Mas, assim, eu acho que pesou um pouco, sabe? O clima ficou um pouco pesado, assim. Então, por isso que eu procuro competir de uma forma, entre aspas, mais leve, né? E me basear mais no que eu tinha quando eu comecei a fazer o esporte, nas minhas referências e tudo mais, porque eu levo isso de uma forma mais suave, e eu acho que é por isso que eu fico motivado, eu estou motivado até a atualidade, e ainda estarei nos próximos vários anos aí, né? Bacana. Me diz uma coisa, conta aqui um pouquinho pra gente como é que é um dia na vida ou uma semana aí de treino na vida do Felipe. Você tem que acordar de madrugada também, ou você já está acordando às 9 para treinar até o meio-dia, depois tomar uma massagem, dar uma sonequinha para fazer a sessão de corrida à noite? O que acontece? Eu acordo de manhã cedo e vou pro treino de corrida ou de pedal. Tá? Hoje eu adaptei aqui em Belo Horizonte desde 2015, início de 2015, final de 2014, início de 2015, a fazer pedal indoor. Naquela época ninguém fazia, eu fui até um pouco criticado em relação a isso. Pô, você pedala dentro de academia? Eu falei, pedalo. Hoje eu tenho o apoio da Power Cycle aqui, que é uma excelente academia em Belo Horizonte, tem excelentes equipamentos, então assim, me supre perfeitamente,
né? Questão de logística. Hoje o pessoal pedala muito dentro de casa com os sistemas que tem, esses rolos smart. Eu gosto de ir para academia mais por questão de dar uma esparecida, né? Então, assim, acordo, terça e quinta eu corro, quarta e sexta eu pedalo cedo, aí vou organizar as minhas coisas aqui agora de faculdade, de trabalho aqui na equipe de triatlon. Nado na hora do almoço aí com a equipe do Minas, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu treino sozinho. Nado todos os dias. Como eu vim da natação, eu gosto de nadar de segunda a sexta. E o treino assim, esse ano eu não estou fazendo musculação, mas assim, eu me proponho a fazer musculação no final do dia, né? Então, a parte da tarde aí minha fica mais no final do dia para musculação. E também tem as obrigações de pai, né? Querendo ou não, assim, eu separei o ano passado, então, assim, eu tenho algumas obrigações com a minha filha que eu tenho que atender. Graças a Deus eu consigo suprir isso aí, porque família é base de tudo, então, assim, tem que passar exemplo, né? Não tem jeito. E nos finais de semana, Michel, são os meus longos, né? Eu acostumei, tem gente que não concorda, assim, que não faz isso, mas eu acostumei. Até pela rotina que eu tinha, na época eu trabalhava como engenheiro, o final de semana era o tempo vago que eu tinha, eu faço meu longo de corrida no sábado e o longo de ciclismo no domingo. Mas por que isso? Por que você não faz o contrário, se no triatlo é o contrário? Porque no domingo a BR aqui onde eu pedalo, o movimento de carro é menor. Então, assim, eu procuro estar na estrada com, vamos dizer assim, as condições de menos risco possível. Isso, menos risco, né? Isso, porque sempre tem risco. Mas então, assim, pedalo na parte da estrada onde é mais reta, onde as curvas são mais abertas, não desço para uma... quem conhece aqui da região do Alphaville para Ouro Preto, eu não gosto muito, porque é um pouco sinuoso e o acostamento é mais estreito. Então, e fico ali no domingo cedo, porque o fluxo de carro é menor, entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? A rotina aí E segunda-feira, teoricamente, é meu off, mas eu nado. Então, assim, Felipe, você tem off na semana? Não. Eu faço um regenerativo ativo na natação, né? Então, assim, acostumei, tá, gente? Isso é questão de costume de cada um também. Antigamente, segunda-feira, eu não fazia nada. Mas hoje eu não consigo ficar parado. Então, assim, eu preciso de, pelo menos ir dar uma nadada para soltar as pernas e dar uma movimentada. É mais ou menos isso. Bacana. Qual foi a prova mais difícil de todas que você fez hoje? Na tua percepção, naquele momento, a prova que você mais vamos dizer assim, sofreu, mais teve dificuldade? Cara, isso aí tá aí uma boa pergunta. Eu vou fazer um comparativo, tá? Questão de dificuldade, assim, eu acho que o Cabra da Peste em Fortaleza, pelas condições rústicas da prova, da região de clima, cara, é assim uma prova muito desafiadora, sabe? Já corri o Ironman em Fortaleza, mas o Ironman tinha uma estrutura maior, vamos chamar assim. O Cabra da Peste é uma estrutura menor e tá ali com o mar de manhã no Cumbuco agitado, correnteza, vento no ciclismo, clima super seco. Eu tinha que parar para poder me hidratar e jogar água no corpo. Parava a bicicleta, tinha um momento que eu parava a bicicleta na prova e a corrida, você ainda corre debaixo de um sol, de um calor assim, muito forte, né? Então é um desafio muito grande. O Fodax Man me chamou a atenção pelo ser um extreme triathlon, né? Você subir Serra do Rio do Rastro pedalando e o Morro da Igreja no final da maratona, um calor, no ano que eu fiz fez um calor, o ano passado nem tanto. Eles pegaram chuva e frio no final, mas o ano que eu fiz foi, assim, me desafiou muito a prova, questão de altimetria, né? E de dificuldade, assim, que eu posso citar em Floripa, eu vou antes o Capixaba de Ferro. Tem uma parte da corrida no final, na metade da volta lá, que é debaixo de um sol muito quente. Também, isso aí me marcou bastante na prova, questão de dificuldade. Já Florianópolis, eu acho que a competitividade da prova, mesmo assim, você tá no Florianópolis, você anda no limite. Se você quer performar bem e ter chance, né? Eu brinco com os meus amigos, eu gosto de medalha, eu quero subir no pódio, né? Eu não quero, teoricamente, para mim,
Isso até foi discussão no grupo de WhatsApp que eu faço parte, galera de São Paulo aí, Pedro Cerise, Alexandre Taquená, Arthur Ferraz, Ciro Jolie, meu ídolo amador também, questão de vaga para Mundial. Então, assim, eu não tenho esse anseio, porque eu tenho, graças a Deus, né, eu tenho um nível de performance dentro do amador, que se eu treinar e minha prova der certo, as condições de natação, ciclismo, corrida, der tudo certinho ali, sem nada sair do eixo, eu tenho grande chance, não que eu vá conseguir, mas eu tenho grande chance de conseguir vaga para o Havaí, né? Mas assim, eu gosto de subir no pódio. Então, assim, a competitividade em Floripa ela é muito alta, muito grande. Então, eu acho que isso é o que mais pega lá, nível de tensão, vamos dizer assim, na prova. Entendeu? Porque comparativo, se você for comparar Florianópolis, nível de dificuldade, tá? Do percurso, tá? Me entendam. Com um Cabra da Peste ou um Fodax-Man, teoricamente, menos difícil de você correr Floripa, entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. Entendi. E Kona? Cara, Kona, eu sou o folclore nacional da vaga, né, do Ironman do Brasil. Já virei motivo de chacota já também. O que acontece? Eu vou explicar, aproveitar que a gente está em rede nacional, vou explicar. Quando eu trabalhava de engenheiro na empresa de engenharia, eu tinha grana, mas eu não tinha tempo. Por quê? O que acontece? Eu trabalhava em empresa de construção pesada, onde as obras rodavam muito forte entre o mês de março e mês de novembro. Né, o Havaí, em outubro, um pouco antes da época das chuvas, no final do ano. Então eu não podia chegar, estou numa obra no interior do Ceará, que eu trabalhei, no interior de Rondônia, que eu trabalhei, chegar para o meu chefe e falar, seu chefe, deixa eu tirar férias aí, uns 15 dias de férias, que eu vou ali no Havaí competir o Mundial de TA. O cara ia olhar para mim e falar assim, não, você pode passar na RH se nasceu sua carteira lá, né, e beleza. Isso. Então assim, não dá, cara, a gente tem que ter o pé no chão, né, então assim, aí a partir de um momento eu saí dessa área de engenharia, abri um negócio meu que não deu certo, que foi uma locadora de carro, fiquei com ela 5 anos, mas no final não deu certo. Então, assim, eu comecei a perder dinheiro. Então, chegou um ponto que eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro. Então, hoje eu tô nessa, né? Eu tenho tempo, mas eu não tenho grana. Então, o meu objetivo hoje, de vida, vamos dizer assim, é exatamente equalizar o meu lado profissional e financeiro com o meu lado de atleta, porque hoje, querendo ou não, o triatlo já faz parte da minha vida, né? Eu não vou deixar não me vejo sem o triatlo, pelo menos hoje em dia, né? Então, assim, vou me equalizar. Você vai fazer Kona, vamos pra Kona? Vamos. A partir do momento que eu tiver condição de um lado, a gente vai pra Kona, se quiser a gente vai pra Kona todo ano. Não tem problema não. Mas é isso. Mas assim, eu tenho vontade de ir, né? Mas não é aquela coisa assim de vida ou morte também. É claro que eu quero ir, pelo menos uma vez na vida, eu quero ir pra Havaí pra conhecer lá. Isso sem dúvida. E o que você acha que vai representar você alinhar ali na mesma prainha aí onde todos os seus ídolos dos anos 90 já alinharam? Isso pode ser sensacional, né? Isso aí eu acho que, você tá ali presente no local onde eu vi pela televisão Mark Allen, Dave Scott, Christian Bustos, Scott Molina, Scott Tilley, os caras corriam assim, o Greg Welch, né, os meus ídolos no Ironman, largando e correndo, sensacional, né, né, querendo ou não, é a meca do Ironman, vamos chamar assim, é o berço onde tudo começou e todo mundo quer ir, né, isso aí é fato, vai ser uma emoção gigantesca, e vai ser uma prova que teoricamente, o pessoal, como o Pedro Seri já falou comigo, que eu vou me adaptar muito bem, porque é uma prova quente, né? Uma prova hard, uma prova difícil. Kona, venta muito, calor. Vai ser muito parecida com o Ironman de Florianópolis, de Fortaleza, né? Muito parecido. Com o Ironman, não, com o Cabra da Peste. As características, algumas são semelhantes, né? Então, assim, eu me dou bem, eu gosto da dificuldade, porque tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo. A gente tem que ter isso em mente também. Né? Tem gente que fala assim, eu não corro no calor, eu não aguento, não sei o que, eu não quero voltar aqui em Fortaleza porque eu não gosto de correr no calor. Eu adoro. Né? Então, assim, tá ruim pra mim,
você pode ter certeza que tá ruim para todo mundo, ou mais, porque eu ainda gosto de correr no calor. Então, eu acho que eu vou gostar de correr lá em Kona, assim. Bacana, cara. Qual foi a prova, ou qual foi o momento mais marcante para você na tua carreira aí de triatleta, assim? Qual foi o momento, assim, que você ainda lembra até hoje, assim, com mais carinho? Foram 3 momentos. 2 são parelhos, que são os principais, e um terceiro, né? Vamos dizer assim, o terceiro foi subir o Morro da Igreja no Fodax-Man, no final de 2017. Foi um negócio assim, uma energia que aquele lugar me transmitiu, é impressionante, impressionante. O ponto mais alto do estado ali tem um Sindacta da Aeronáutica lá em cima, sabe? Você vê aquele mar de montanha assim, é um negócio surreal, sensacional, sabe? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Realmente é uma prova que eu ainda vou voltar lá várias e várias vezes. E o que me marcou, assim, que aparelho, vou te falar, foi a minha chegada, a minha vitória no Ironman Florianópolis 2016, no Amador, que é uma coisa que eu, sinceramente, eu jamais sonhei com isso, né? Eu sabia que era passível de eu atingir o sub-9, romper as barreiras das 9 horas, mas ganhar o Amador, a categoria e o Amador, aquilo ali foi surgindo de tal forma que foi uma coisa sensacional na hora que eu cruzei a linha de chegada, né? O momento que eu passei até o Arthur Ferraz, hoje ele é meu brother lá de São Paulo, dos Iron Crazes, e faltam 10 quilômetros, cara, e a galera tava assim, vindo atrás de mim. Eu era a mesma coisa engraçada, eu tava 5 minutos, se você parar pra pensar, 5 minutos numa maratona, faltando 10K, é muito, mas a sensação que eu tinha era que o cara tava assim, fungando meu cangote, entendeu? Eu falei, gente, na hora que eu passei o Arthur, que eu entrei na última volta de 10, eu falei, cara, se você manter o seu pace, você vai ganhar a prova, porque ninguém vai conseguir tirar 5 minutos seu em 10 km desse jeito que você tá correndo, né? É humanamente impossível, tá? Então, assim, e eu consegui fazer aquilo, né? Então, assim, foi uma emoção, assim, gigantesca mesmo, foi muito bom. E a outra, cara, que eu conto pra todo mundo também, aconteceu hoje o cara é meu amigo, eu nem conheci ele na época, se eu não me engano foi em 2011 ou 12. Marcos Farias, do time Meru, lá de São Paulo. Marquinho, a gente estava disputando ali a 25, 29, no final, na época, para quem conhece Floripa, a Búzios, hoje você sai da cidade do Ironman, da transição, e vai indo em direção a Canasvieiras. Naquela época era o contrário. A gente entrava no sentido ali do final, da Jurerê tradicional, que a gente chama, e ia em direção, corria a Búzios inteira, chegando na cidade do Ironman lá, na chegada. E na última volta de 10K, eu estava em segundo na categoria durante a maratona, eu comecei a ficar fraco, aí veio um chileno, me passou, e mais um cara. Veio o chileno, tinha um cara, não sei se era o Antônio Ferreira, eu não lembro, mas o chileno me passou, eu caí para terceiro. O Marquinho veio e me passou na última volta, e eu caí para quarto. Cara, a gente disputando ali, só que ele passou e não abriu. Ele não abriu, cara. E eu comecei, você imagina, você faltando 7 km para terminar o Ironman, o cara na sua frente ali, disputando terceiro lugar da categoria, naquela época só tinha pódio até o terceiro. E como eu já falei, eu gostaria de subir no pódio. Então eu tava naquela tensão, cara, eu tava assim, nossa, e agora? Aí você começa a pirar. Aí a gente entrou na Búzios, olha só pra você ver como é que são as coisas. Esse caso é muito legal. A gente entrou na Búzios, na hora que a gente entrou, faltava 3 km mais ou menos para chegar na chegada lá, no posto de chegada. Eu lembrei de uma reportagem da Iron War entre Mark Allen e Dave Scott, onde eu conto isso para todo mundo, hein? Onde o Mark Allen estava contando o caso da Iron War, o ano que ele conseguiu finalmente ganhar o Ironman do Havaí, em 1989, em cima do Dave Scott e tal. Chegou um momento da reportagem que ele estava sentado assim, conversando, e ele falou assim, cara, eu estava lá correndo do lado do David, de repente eu ouvi uma voz dizendo, aí ele estalou o dedo, sentado lá na grama, contando na reportagem, do lado do ouvido dele, ele falou assim, just go, estalou o dedo. E naquele momento que ele estava
na Iron War com o Dave Scott, correndo do lado do Scott, e ouviu aquele Just Go, e foi aquele momento que ele arrancou e ganhou o Ironman. E eu tava atrás do Marquinhos, assim, questão de, sei lá, 5 metros, pouco. E eu falei assim, quem arrancar agora, eu acho que o outro não vai resistir. Então, e lembrei do Mark Allen, cara, contando isso. Eu falei, eu lembro como se fosse hoje. Eu dei uma respirada, eu dei uma inspirada. Eu inspirei e pensei comigo assim, just go. Ótimo. Cara, bicho, eu dei um tiro nesses últimos 3 quilômetros ali na Búzios, cara, que na hora que eu arranquei o Marquinhos, na mesma hora ele parou. Parou assim, né, que eu falo, ele diminuiu o ritmo, ele soltou. Então, assim, ele reduziu e eu fui apertando, cara, eu mantive o ritmo que eu dei o tiro do início até a chegada. Então eu abri dele ali, eu acho que foi, vou te falar, cara, foi quase 1 minuto, em 3 quilômetros ou mais, eu não lembro, mas assim, foi uma situação que vou te falar, foi tão, assim, emocionante ou mais do que o meu título amador em 2016, que me deu uma emoção de estar vivendo aquilo, lembrando do Mark Allen falando aquilo na reportagem e eu ter usado aquilo a meu favor, disputando a categoria de uma prova de Ironman, faltando 3 quilômetros para terminar o Ironman, entendeu? E anos depois eu tive a felicidade de conhecer o Mark Allen lá, que ele teve em Florianópolis, cara. Eu falei assim, cara, a lenda viva está na minha frente. Então, assim, outra emoção, assim, sensacional, assim, que eu vou levar na memória pro túmulo. Nossa, eu conheci o Mark Allen, cara. Eu ainda mostrei lá, estava lá no aeroporto, ainda mostrei meu troféu de categoria para ele. Parabéns, tá? Então, assim, foi muito bacana, cara. Foram esses momentos assim, que mais me marcaram mesmo nas provas de Ironman ao longo da minha carreira aí. Pô, essa história do Just Go é folclórica já, então. Cara, isso é sensacional, cara. Nossa, isso aí me deu um gás, assim, que eu nem sei de onde que eu tirei. O legal é isso. Na hora que quando você acha que tá cansado, depende o nível de poder de concentração que a gente tem, ele é tão alto e a gente não sabe que a gente tem isso. Se você consegue trabalhar isso, eu acho que por isso que eu me dou bem no longa distância. Eu tenho um poder de concentração, principalmente na maratona, que me favorece em relação aos outros, né? Então, assim, você entrando em alfa, você consegue desembolar muito bem isso aí, sabe? É muito legal. Bacana. Qual que é a tua relação com as redes sociais? Você posta bastante, né? Você é bastante ativo e como você já falou aqui no comecinho também, você acaba postando aí das empresas que te apoiam e tudo mais. Como é que você enxerga isso? Você curte? É mais ou menos? É meio trabalho, meio obrigação, meio lazer? Na verdade, é isso tudo que você está falando, entendeu? Assim, o que eu posso dizer? Em 2016 eu fui eu tinha trocado meu telefone celular, porque o meu era antigo e não tinha jeito de colocar no Instagram. Aí eu troquei o telefone 2 meses antes de Florianópolis. Aí coloquei o Instagram e fui. Eu tinha 250 seguidores naquela época. Só para você ter uma ideia do termômetro, tá? Como é que esse negócio é poderoso. Ganhei uma dor, eu voltei de Floripa com 1.250. Eu ganhei 1.000 seguidores em questão de 3 dias. Caraca. Então, assim, foi um negócio assim. E eu acho que muito pelo meu jeito de comunicar, né? Isso que a gente já conversou aqui, meu jeito espontâneo de ser, de comunicar. Eu acho, em questão de rede social, eu acho muito válido, acho legal. Hoje, mas assim, desde que tenha algum conteúdo, né? A gente tem que ter conteúdo. Transmitir algo válido para as pessoas. Eu estava até refletindo isso essa semana, inclusive. Falei com uma amiga minha aqui, a Patrícia Axer, que já foi nutricionista de Minas, a gente estava na academia pedalando, eu falei com ela, Patrícia, eu acho que está faltando, às vezes, um pouquinho de conteúdo, de informação que eu posso contribuir mais. Porque a galera gosta, sabe? A galera, eu foco muito na galera de iniciante, né? Então, assim, essa ferramenta da rede social, ela é muito boa para você transmitir essas coisas, informação para as pessoas, né? Então, assim, mas vou ser sincero, eu até reduzi um pouco a quantidade de fotos que eu colocava no Instagram, por exemplo, de um ano, 2 anos
atrás, 1 ano e meio para agora. Porque realmente você dá um certo trabalho, é natural do ser humano, às vezes, cansar um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, tem as coisas boas, né? Então, assim, assim, você mantém relação, eu acho que a relação com as pessoas aí no dia a dia, que é bem legal, assim, se você souber controlar isso direitinho, né, é bem legal. Você já viu o perfil você já teve a curiosidade de ver o perfil, a faixa etária dos teus seguidores? Cara, não, vou ser sincero, eu nunca... Para ver se é um pessoal mais concentrado numa faixa etária ou se ele é mais amplo? Não, o que acontece? Como o meu Instagram é muito voltado para o esporte, sabe? Então, assim, quem me segue mais é a galera que, teoricamente, está na faixa de, vamos dizer assim, nível de competitividade. Me entendo o que eu quero dizer com isso. É a galera que está querendo fazer um desafio, romper barreira, etc. Então, eu considero ali, é mais ou menos, cara, de sei lá, 18 anos até 60, vamos dizer assim, sabe? 50, 60 anos de idade. Essa é a faixa etária. Não tem, mas você acha que a galera jovem curte você, um cara aí já quase, quer dizer, quarentão já? Você acha que eles entendem essa tua linguagem, essa tua filosofia, essa tua visão, ou eles preferem alguma coisa diferente, mais voltada talvez para a linha mais recente do triatlon, para esse estilo mais... eu não sei nem descrever, mas para esse estilo que não é o old school, né? Que é esse estilo mais novo do triatleta, né? Um triatleta mais ostentação aqui no bom sentido, né? Entendi. Cara, eu acho o seguinte, na verdade os caras, eles querem saber de tudo, né? Então, assim, mesmo que eles usem a parte de tecnologias extrema aí, como sistemas operacionais, relógio GPS, medidor de potência, eles querem saber o que o cara que não usa faz para poder performar, né? Ou tá ali, o que ele está fazendo, qual que é a rotina, o que ele usa no dia a dia, como que ele atua, né? Então, assim, não que ele vai te seguir, fazer o que você faz, mas, assim, ele quer saber, ele quer ter informação. Então, eu acho que por isso que rola também essa parte de seguidor, né? O cara fala assim, pô, o que aquele cara faz? O cara tá com 40 anos, tá performando ainda. Bem, e às vezes o cara não, né, o cara mais novo assim, que teoricamente tem condição, não consegue chegar na minha frente, mas quer entender por que eu tô naquele nível ali, entendeu? Então é mais ou menos isso. Você chega a parar treino no meio para fazer um post? Cara, eu já parei algumas vezes, mas assim, geralmente, treino de corrida eu não paro, e ciclismo, quando eu vou pegar água, às vezes eu coloco um stories rapidinho, sabe? Uhum. É uma coisa meio rápida, assim, mas assim, porque o pedal tem a minha autonomia aqui no percurso que eu faço em BH, para o meu organismo aqui, estourando 90 quilômetros com as 3 garrafinhas que eu levo. Então, assim, eu preciso parar no 90 quilômetros no máximo. Então, ali eu paro, questão de pegar água, às vezes ver se tem alguma chamada no celular, alguém tá me ligando, alguma coisa assim, e postar uma foto rápida, assim, o pedal, não sei o que, e tchau, entendeu? Mas não fico parado muito tempo mais não. E você já sabe o que as pessoas mais curtem que você poste? As postagens que você tem mais curtida, ou mais engajamento com as pessoas se comunicando com você? Pois é. Sim, eu acho que é isso que eu te falei, cara, as postagens que passam algum nível de informação a mais. Por quê? Eu postar foto de eu correndo sabe, é uma coisa que virou, sei lá, coisa comum, né? Às vezes, então, assim, tem que ter um conteúdo dentro daquela foto ali para a pessoa poder entender. Igual eu botei uma hoje de manhã cedo muito legal falando da minha prova de domingo agora, dia 14 de abril, do Endurance em Brasília, né? Falei, cara, e peguei um M da marca Ironman cortado no meio, escrito Half Ironman, entendeu? Para o pessoal entender que eu estou indo para uma prova de meio Ironman, explicando que eu estou competindo hoje, mas estou visando Florianópolis, e que é uma prova. Para quem não conhece a prova, é uma prova super tradicional, muito bem organizada, e etc.,
da MKS Esportes, lá em Brasília, o Sérgio. Então, assim, tem um certo conteúdo, né? Ao passo que se eu colocar uma foto assim, treino de corrida hoje, levantar os braços lá, tá? Então, assim, vai ter, óbvio que tem curtida, mas assim, que a galera vê e tudo mais. Mas não é uma coisa que chama tanta atenção quanto um conteúdo, assim, às vezes, eu explicando, já cansei de falar, pessoal, negócio de estratégia de hidratação e nutrição dentro de um treino longo. A gente tem que fazer. Ninguém é máquina, ninguém consegue. São raras as pessoas que conseguem fazer um treino muito longo tomando um copo de água, né? Então, assim, eu não sou nutricionista, mas eu sei o que meu corpo pede. Então, o que eu passo é isso. Eu passo a mensagem a grosso modo, né? Cabe a cada um refinar ela da melhor forma para si. Então, assim, eu acho que tem que ter um conteúdo mesmo, alguma coisa legal, alguma informação, algum vídeo. O vídeo tem que ter, às vezes, uma zoaçãozinha rápida, né? Faz parte também e tal. Mas é isso, cara. Basicamente, para chamar atenção no post hoje, na mídia, na rede social, você tem que ter um conteúdo. Você já baixou das 9 horas, você já foi campeão da categoria, campeão amador, campeão sul-americano de quebra, né? Isso. Qual que é o teu sonho agora? O que te faz largar, voltar para Florianópolis? O que você quer agora, a hora que você deita a cabeça no travesseiro, cara, corpo dolorido, um dia cansativo de treino? Isso é muito engraçado, porque isso já foi assunto nosso, assim, no grupo do Iron Crazes aí, que eu faço parte. Os caras muito casca grossa lá, inclusive tá nele o Ciro Violim, que no meu ponto de vista foi o amador top de Ironman que teve no Brasil aí, desde os anos 2000 até hoje, aí foi o cara que mais performou, vamos chamar assim. Cara, o que acontece? Como eu já falei lá, falei, gente, eu já ganhei tudo e ganhei até mais do que eu esperava, né? Então, assim, dei categoria de Ironman, ganhei prova que eu não esperava, ganhei amador. Então, assim, o que querer mais? Você fala assim, tá, eu tenho sonho de ir para o Ironman do Havaí, beleza, mas o que me move, né? O que você quer mais hoje? Continuar? O que você busca, cara? Então, assim, o que eu busco, igual eu falei isso em reportagem, o que eu busco é o meu nível de superação pessoal dentro daquela prova, para saber se vai acontecer alguma coisa diferente na prova ou não, e se acontecer, saber lidar com aquilo, entendeu? Sempre. Hoje eu não consigo mais, assim, o que acontece? Eu estou num nível que eu ainda consigo ter um nível de alta performance dentro do amador, tá? Em distância Ironman. Então, eu não consigo fazer uma prova fraca, vamos dizer assim, a não ser que eu tenha ficado doente muito tempo tal, e tenha tirado completamente de cabeça a performance. Mas hoje, eu entro numa prova para fazer o meu melhor, me desafiar e ter a melhor performance possível. Então, assim, o ano passado, eu fiz 9 horas e 11 minutos de prova. Não considero, dentro do que eu já executei em Florianópolis, em comparação com o meu melhor tempo, não considero um tempo que foi bom, né? Esse ano, eu tô curioso para ir. Olha só que legal, já tô curioso para ir, por quê? Eu tô treinando muito bem o meu ciclismo, tô nadando bem, tô com o ciclismo muito afiado, principalmente nos longos, ainda vai crescer, vou crescer mais, o ciclismo vai melhorar, e a corrida também vai melhorar. Então, assim, o meu nível de corrida para uma prova de Ironman hoje, ela já está quase no top, mas ela ainda vai melhorar. Então, assim, eu estou curioso para saber se eu vou conseguir ali beliscar o sub-9 de novo, né? Se tudo der certo, eu tiver nas condições boas na prova, vai ser um bom desafio, uma boa meta que eu vou traçar para mim, é tentar atingir isso. Outra coisa que me chamou a atenção, questão de performance, assim, foi o ano passado, eu larguei na categoria 40-44, em comparação com a 35-39, a categoria que eu estava durante 5 anos, é diferente, né? Até hoje a gente larga em onda, então você não larga todo mundo junto. E aquilo ali, esse fato de você largar
em onda, isso quebra um pouco o seu ritmo de prova, né? Você fica um pouco... Eu me senti um pouco, entre aspas, perdido durante a prova, né? Você fica um pouco sem referência. Porque você larga todo mundo junto, cara, quem tá ali é na posição certa do amador e tudo mais. Agora, eu larguei 10 minutos depois da 35, 39. Então, já tive que correr assim meio sem referência. Então, em relação aos casos da 35, me entenda. E percebi que o nível da 40 44, o ano passado, tá? Entenda também, pelo amor de Deus, gente. O ano passado, ele estava, pelo menos, um pouco inferior ao da 35 39, que tem uma pegada muito insana. Os caras são muito, muito competitivos, muito fortes, né? Então, assim, esse ano vai subir gente, né? Eu faço aniversário em novembro de 78, então eu subo antes. Agora tem galera que faz, começou a fazer em 79, nasceu em 79, então já vai subir e já vai puxar o nível da 40 para cima de novo, né? Nos ponteiros. Então eu tô curioso aí, e a minha meta é essa, cara. Eu acho que é sempre estabelecer meta, assim, dentro do que você considera atingível, né? Você não pode querer nada surreal também. Falar que eu vou fazer 8 horas e 30 na prova de Ironman, aí eu tô... não dá, né? Mas assim, tentar um sub-9, eu acho que é perfeitamente possível novamente. Então eu vou me desafiar a isso, né? E aproveitar e curtir, né? Como diria outro colega meu, Duda Fernandes, lá de São Paulo, levar o corpo para passear, né? na prova de Ironman e ver o que vai dar, cara. E é isso que é o legal. Bacana, cara. Quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais é Felipe Dairel, né? Pode passar aí os teus contatos e um último recado aí para os nossos ouvintes e seus fãs espalhados pelo mundo em 38 países. Show. Então, meu Instagram é dairel.felipe. Ah, certo. Tá? Eu tô aí sempre tentando passar alguma coisa de positivo, de legal pra galera. Se tiver qualquer dúvida aí, pessoal, né? Coisa simples que eu conseguir ajudar aí, eu vou estar à disposição. Se eu não souber também, eu dou uma pesquisada aí, tá? Ainda é você que responde os inbox e tal, né? Você não contratou ainda um assistente. Não, tá louco, não. De jeito nenhum. Mas, assim, eu acho que uma coisa que até que o outro ídolo meu, Ayrton Senna, falou, que eu levo muito bem isso guardado, assim, se você for fazer até a vida pessoal, mas a gente tá falando de triatlo, né, no Ironman, faça porque você quer, porque você gosta, e faça pra você, não faça pros outros, tá? Não tente provar nada pra ninguém e questão, eu consigo fazer o Ironman, eu não sei o que e tal. Não, faça porque você quer, porque você gosta, porque você quer se desafiar, porque você quer se descobrir, quer descobrir a prova, né, e romper barreiras. É uma dica que eu dou pra galera conhecer um pouco mais essas provas alternativas também, gente, porque tem muita coisa legal Brasil afora aí, tá muita coisa bacana. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente prestigiar outras provas, ter a satisfação que você tem, e você faz muitas amizades com isso, e leva isso pra sua vida. Eu acho que isso é importante, né? E trazer um pouco desse aprendizado do esporte para sua vida pessoal e profissional, sabendo equalizar isso muito bem aí com trabalho e família, porque às vezes dá um entravezinho, vou ser sincero. não são tudo flores, né? Como eles falam aí. Temos problemas e temos que saber equalizar isso, né? E é isso. Legal, cara. Muito obrigado aí por ter participado do Endorfina. Uma conversa muito bacana, com certeza dá para perceber aí que o motivo pelo qual você está tendo tanto sucesso. Parabéns, continue assim, boa sorte, não nesse final de semana apenas, mas na tua preparação aí na reta final para o Iron de Floripa. E eu e a galera toda aí que é teu fã vai estar acompanhando e torcendo para que você consiga aí fazer o teu sub-9 se der tudo certo. Eu fico muito agradecido, Michel, pelo convite, né? E para mim é uma honra mesmo estar aqui e falando aí de um esporte que é o meu esporte, o esporte que eu amo, e citando nomes aí de amigos e de ídolos, que eu gosto muito de frisar isso, né? Galera que eu considero aí bastante, tá? E estou muito honrado mesmo, e vamos com tudo, né? Vamos com tudo, treino é prova e prova é guerra, galera. Vamos com tudo pro Ironman e show de bola. Obrigado aí, até a próxima, se Deus quiser. Até, cara, um grande abraço.
Show, adrenalizado, valeu. Olha, pessoal, que sujeito bacana, e eu fiz essa pergunta para ele porque eu arrisco dizer que ele chegou onde ele chegou justamente porque ele conseguiu aproveitar todas as fases do Felipe triatleta. E claro que existem 1000 maneiras do sujeito ser um bom triatleta, não estou dizendo que existe só um caminho, mas eu acho que esse caminho do Felipe é um caminho que dá mais longevidade e, pelo que vocês puderam perceber aí, bastante prazer e satisfação mesmo 25 anos depois de ter estreado no triatlon. Quer dizer, é um cara que está pelas razões certas, pelos motivos certos, está colhendo os frutos merecidos e continua com esse pique adrenalizado, como ele mesmo diz. Então, se você curtiu essa conversa, vai lá se você já não segue o Felipe, vai lá, segue, manda um alô para ele, diz que você ouviu aqui a conversa, que você curtiu, e vai lá no endorfinabr.com no site para ver os links do episódio de hoje, e no EndorfinaBR no Instagram, e também dá um alô, curte os posts do episódio com o Felipe. E é isso, um abraço e até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica Suplementos. Probiótica, quem que nunca ouviu falar dessa marca? Puxa, se você nunca ouviu falar, ou você está chegando hoje na Terra, ou você começou a fazer esporte ontem, porque uma marca que foi fundada em 1986 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil, desde a época em que isso significava basicamente destrose e albumina. Albumina é clara de ovo desidratada, pessoal. Eu pus isso muito, que não era shake, era vitamina, eu pus muito isso na minha vitamina. Bom, mas isso é uma outra história. Com o passar dos anos, ela teve um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui. Em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, adquiriu a probiótica, contribuindo ainda mais com a força da marca. Com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos níveis de exigência, a Probiótica é a marca que foca também no esporte de endurance, produzindo produtos específicos para o seu treino e competição. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos e carboidratos de altíssima qualidade a preços bastante competitivos. E agora vem a parte mais legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar na Quality Nutrition, certo? Bom, se não, você vai conhecê-la agora. E não sabe o que você está perdendo. A Quality Nutrition é a loja especializada em suplementação do meu amigo de muitos anos, o Marcelo Kim. E eu conheci o Kim quando éramos jovens, né, Kim? E ele era apenas um representante de algumas marcas de suplementos, entre elas uma que me apoiou durante algum tempo. Com o passar dos anos, o Kim abriu sua própria loja, isso em 1994, para você ver como o cara entende de suplemento, e desde então ele se propôs a criar um conceito de loja que na época era inédito no Brasil e com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. Bom, voltando à parte mais legal disso tudo, a Quality Nutrition negociou com a Probiótica um acordo bem legal para você, ouvinte do Endorfina. A partir de hoje, você tem a excelente oportunidade de se abastecer com os produtos da Probiótica, aproveitando um desconto de 20%, atenção, 20% sobre qualquer compra até o dia 25 de maio, véspera do Ironman Brasil, não por acaso. Uma negociação que somente a Quality Nutrition é capaz de conseguir, então aproveite. Essa promoção é válida para as três lojas da Quality Nutrition em São Paulo, são 2 no Itaim e uma no Jardim Paulista, mas claro, também para as compras efetuadas no site, principalmente para você que está me ouvindo lá no Acre, em Roraima, em Rondônia, né, Hugo? Para todo mundo que está fora da cidade de São Paulo, ou quem quer a conveniência de comprar pela internet.
Aproveite essa oferta para se abastecer com os produtos de alta qualidade comprando de uma loja séria e competente que há 25 anos tem seu foco na excelência no atendimento ao cliente. E como é que você faz para ter o desconto? Se você for comprar pelo site, na hora de fazer o checkout, você escolhe lá todos os produtos da probiótica que você quer. Na hora de você fazer o checkout, você vai ter lá a possibilidade de colocar um código, um cupom, que vai te dar um desconto, e nesse cupom você vai digitar endorfina, tudo em letra maiúscula, sem PH, sem trema nem nada, endorfina 2019, o numeral. Endorfina 2019, tudo junto. E aí você vai ver à direita ali, vai aparecer o descontinho de 20% para você. Aproveite então essa oportunidade. Agora, se você estiver em São Paulo, se você for de São Paulo e quiser comparecer a uma loja, vai lá, conhece. Se você não conhece, vai lá, dá um giro em uma das 3 lojas do Kim. Você vai ver como o atendimento é diferenciado, ar-condicionado, até o Wi-Fi o Kim pôs na loja dele. E você vai ser atendido por nutricionistas, farmacêuticos, pessoas que de fato entendem desse negócio, que vão poder te recomendar aí os melhores produtos para o que você precisa. Faz lá a tua compra de produtos endorfina antes de pagar, pelo amor de Deus. Lá no caixa você vai dizer pro caixa que você é ouvinte do Endorfina Podcast e você vai dizer a palavra Endorfina 2019, é o código que vai te dar o desconto de 20%. Para você economizar na tua compra de produtos probiótica. Então, vamos lá, pessoal. Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e das provas do 3-Day Series, lá do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports. Por isso que esse desconto vai aí até a véspera do Ironman Brasil. Para você aproveitar e se abastecer com os produtos da probiótica. E a Quality Nutrition, www.qualitynutrition.com.br, Quality com Y, Nutrition com T, Nutrition, tá? Eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, nos posts do Endorfina desse episódio e dos próximos, para que você possa lá clicar, acessa, veja a conta do Instagram deles, vá à loja, dá uma navegada, xereta lá, você vai ver que tem muita coisa legal de 1 milhão de marcas com diferentes produtos de tudo quanto é tipo de, enfim, de linha, veganos, sem glúten, com menos glúten, mais glúten, enfim, pessoal, você vai na loja do Kim, você se perde de tanta coisa legal que tem lá. Então é www.qualitynutrition.com.br, lá você confere todos os endereços, se quiser tem telefone, você liga lá, você compra até pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu não sei como é que funciona o desconto, mas você vai perguntar, diz lá que é ouvinte do Endorfina Podcast, como é que vale o desconto, e provavelmente você vai ter que dizer que você é ouvinte do Endorfina e vai dizer a senha, o código Endorfina 2019, tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, sem espaço. Tá bom? Muito bem-vindo, Probiótica, muito obrigado aí pela credibilidade e obrigado aí a Quality Nutrition por estar ajudando aí a viabilizar esse desconto sensacional para todos os ouvintes do Endorfina Podcast. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.